Oiê, chegamos! Seja muito bem-vindo. Eu sou Vivi Costa e eu te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região e no mundo também, se de alguma forma afetar a nossa vida. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? A gente começa trazendo aqui alguns destaques da edição de hoje. Nossos repórteres já estão posicionados. Ladrão não perdoa nem a merenda das crianças e furta a creche na Estrutural. Além de eletrônicos, ele levou até parte do estoque de carne para a semana. Vanessa Vitória. Tá difícil a situação para as crianças que, inclusive, estão sem aulas desde ontem. Hoje, por exemplo, não tem nenhuma criança estudando aqui porque o prejuízo foi incontável. E além dos eletrônicos, ele levou só televisores, ele levou 5. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes porque as principais impressões digitais desse ladrão estavam nos potes de biscoito. Você, esse barulho todo, é chuva por aí, Vanessa? É chuva, gente, tá caindo muito. Vivi, tá caindo o mundo aqui na Estrutural. Vocês não fazem ideia. O Claudinho tá posicionado, mas tá pingando aqui pela telha da creche. Tem muita chuva, tá muito barulho. Muito, a gente vai mostrar pra vocês aqui. Não sei se o Claudinho consegue sair pra mostrar. Peraí, vamos aguentar aí um instantinho que a gente já vai mostrar pra vocês então. Vamos segurar isso daqui, Vanessa. Gente, chuva forte assim, hein? Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Polícia investiga ação de imigrantes peruanos suspeitos de furtos em mercados e ônibus em regiões diferentes do DF. O principal alvo são aparelhos celulares e carteiras. Kátia Gomes. Viviane, uma peruana de 35 anos, foi presa logo depois de furtar mais um aparelho celular. Ela ainda tentou fazer compras com o cartão da vítima em um supermercado. E essa mulher já tinha várias passagens pela polícia. Já eu volto com todos os detalhes. Até já, Kátia. Psicóloga do DF morreu em Praia da Itália, vítima de afogamento. Ela estava com um grupo de brasileiros em um congresso da profissão. Maicon Leão. Pois é, Vivi, a Renata Vieira, de 45 anos, participava deste congresso em uma ilha da Itália quando saiu para nadar e desapareceu. Infelizmente, ela foi encontrada morta. A gente traz daqui a pouco os detalhes dessa história e, claro, quais são as principais linhas de investigação, Vivi. Triste, hein, Maicon? Até já. E alô, moradores de Águas Claras, se você frequenta o parque, cuidado, hein? Ontem, um idoso de 69 anos foi esfaqueado lá, próximo ao lago. Nessa edição também vamos trazer novas informações sobre o acidente que matou 4 pessoas e envolveu 18 veículos na BR-414 em Anápolis. O local estava havendo uma obra e com isso foi necessário fazer o pare-siga. Esse veículo, ele alegou que, o condutor, alegou que teria perdido o freio do veículo e com isso ele não conseguiu parar e veio colidindo, fazendo um engavetamento em todos os veículos que estavam na pista. E você viu chuva por aí? A Vanessa Vitória disse que está caindo o mundo lá na Estrutural, hein? Será que é por conta da telha que faz muito barulho? Já a gente vai mostrar. Essas daí já são imagens de ontem. Caiu em alguns pontos do DF. Foi bem discreta. Hoje pode cair de novo. Leve um pouquinho mais forte, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas preparem o guarda-chuva, porque a previsão é que uma frente fria dê as caras por aqui a partir de quarta-feira. E a chuva vai chegar com mais força, hein? Só que até lá, prepare o ventilador e o ar-condicionado, porque o calor continua. Olha só como é que está, gente. A Lili, a Gleida, mandou pra gente aí essa foto com uma mensagem contando como é que tá o calor por lá, né? A Gleida colocou aqui, calor tá muito que nem a gata tá suportando, só no umidificador. Ela mandou pra gente pelo WhatsApp, tá só no refresco aí, hein? E você, participe também do jornal com a gente, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 996232421. Também pode mandar pelo Instagram, as nossas redes sociais, olha, o @SBT Brasília. Começa a seguir a gente, manda uma sugestão de reportagem, comenta as notícias que trazemos aqui ao longo dessa edição. Manda a foto assistindo ao jornal ou com alguma curiosidade, como foi o caso da Lili. Conta de onde você é, o seu nome. Eu quero estar cada vez mais perto de você, porque a sua voz é importante para mim. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é terça-feira, 26 de setembro. Vamos juntos? Já estamos no ar.
E olha, uma mulher peruana foi presa por furto em Ceilândia. Tudo indica que ela levou o celular de uma estudante que estava em um ônibus e também cometeu outros pequenos furtos. Só que outros relatos também dão conta de que ela age em companhia de um homem, que também seria um peruano. Isso em linhas diferentes do transporte público e também em mercados. Inclusive, ontem mesmo, viu, uma das nossas produtoras aqui do jornal, ela presenciou essa dupla sendo expulsa por passageiros de dentro de um ônibus daquele tipo zebrinha, depois que eles tentaram furtar celulares de quem estava mais distraído por lá. Essa notícia, é claro, que serve aqui de alerta para quem costuma dormir durante as viagens, porque foi mais ou menos assim que aconteceu durante essa viagem aí. A Kátia Gomes está na delegacia que conseguiu identificar essa mulher depois que uma vítima denunciou uma tentativa de compra feita no cartão de crédito dela por essa peruana, em uma loja lá na Ceilândia. Bem longe, inclusive, de onde esse furto aconteceu. Isso quer dizer que ela agia em vários locais, né, Kátia? Exatamente isso, Viviane. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa mulher agia principalmente dentro dos ônibus. Ela aproveitava ali a distração dos passageiros para furtar esses aparelhos celulares. O que aconteceu ontem que levou à prisão dela, como você disse, uma estudante estava dentro de um coletivo e quando ela desceu na parada de ônibus e seguia para a faculdade, ela percebeu que o aparelho não estava lá. E aí ela lembrou que assim que ela estava ali descendo do ônibus, alguém teria encostado nela. Bom, aí ficou a dúvida se alguém pegou esse telefone quando encostou nela ou enquanto ela estava dentro do ônibus cochilando, porque no trajeto de casa até a faculdade ela acabou ali adormecendo. O fato é que pouco tempo depois ela já fez o bloqueio do cartão dela, porque o cartão estava junto com o aparelho celular e assim que ela fez o bloqueio, ela recebeu uma notificação do banco dizendo que o cartão dela estava sendo utilizado, na verdade a pessoa estava tentando utilizá-lo aqui em Ceilândia. Com essa informação, ela rapidamente correu aqui para a delegacia, para a 19ª DP aqui em Ceilândia, fez o registro da ocorrência e informou, olha, eu tive o meu aparelho furtado dentro do ônibus, o meu cartão estava junto com esse aparelho e a pessoa que furtou tentou fazer uma compra aqui em Ceilândia. A polícia então começou a fazer as diligências, foi até o local, era um supermercado e com as imagens do circuito de segurança conseguiu identificar essa mulher peruana de 35 anos, que inclusive já tinha passagens pela polícia, né? Então, como ela já era conhecida, a polícia foi até a residência dela, ela ainda tentou enganar os policiais, dizendo que tinha outro nome, mas não deu certo, a polícia conseguiu identificá-la. Bom, para dar detalhes dessa ocorrência, inclusive fazer um alerta, porque parece que tudo indica, como você disse, ela não agia sozinha. Eu vou conversar agora com o delegado Anderson Clemente, que está aqui ao meu lado. Delegado, muito obrigado pela sua participação. Primeiro vamos voltar, então, um pouquinho ali aos fatos. Essa mulher, ela principalmente agia dentro dos ônibus? Era assim? Sim, sinceramente é bom fazer dois alertas, que foi crucial para efetuar essa diligência e assim a satisfação de recuperar esse celular da vítima. Inicialmente foi parabenizar a vítima pela sua eficiência em ter registrado a ocorrência e ter nos noticiado o fato através da delegacia eletrônica. E após isso, ela ter, além de ter registrado essa ocorrência, ela ter bloqueado o seu cartão e noticiado esses fatos também à delegacia. Por quê? Porque, como você mesmo falou, esse roubo aconteceu quando ela estava em um coletivo. Esse furto, na realidade, aconteceu quando ela estava em um coletivo, indo para a faculdade. E assim que ela desceu, como ela estava escutando o fone de ouvido, ela notou que o fone parou. Ou seja, e também notou que havia tido um esbarrão nela. E quando foi procurar o seu celular, não estava mais com ela. Então, de pronto, ela foi e registrou na delegacia eletrônica essa ocorrência de furto de celular. Paralelamente, ela já bloqueou o cartão que estava dentro da capinha do celular. E, horas após, ela recebeu uma notificação referente a uma negativa de compra desse cartão. Ou seja, uma pessoa tentando efetuar uma compra nesse cartão e não conseguiu. Então, de pronto, essa vítima, ela voltou para a delegacia mais próxima onde essa tentativa, que foi aqui na 19ª, e ela noticiou os fatos.
De imediato, os policiais já empreenderam diligências, foram até o supermercado, conseguiram coletar imagens dessa autora fazendo essa tentativa de compra e diligenciaram também até o local onde essa autora estava. E lá elas conseguiram recuperar o aparelho celular e, de posse da autora, também existiam outros aparelhos celulares que foram questionados para ela se ela possuía nota fiscal e ela de pronto disse que não. E também foram apreendidos. Então fica um alerta também para essas pessoas que tiveram algum telefone furtado nesse período registrarem a ocorrência, porque assim a gente poderá efetivamente restituí-los. Delegado, essa jovem, ela realmente foi bastante esperta, ela já veio até aqui. A peruana presa, ela reside aqui em Ceilândia? Veja só, ela noticiou que estava há pouco tempo aqui na Ceilândia. Ela inicialmente noticiou que estava há pouco tempo aqui na Ceilândia. Vale até ressaltar que inicialmente ela falseou o nome, ou seja, ela disse uma outra identidade que ela possuía, disse que possuía ou uma outra nacionalidade, só ao final, depois que nós conseguimos qualificá-la. E verificamos que ela já tinha 2 passagens, tanto pelo mesmo modus operandi e agindo com outras pessoas, que é muito comum nesses casos de furto de coletivo. Ou seja, não existe apenas uma pessoa, ou seja, existem em torno de 2 a 3 pessoas, porque esse celular sai passando entre as pessoas, para assim tentar ludibriar a vítima e não conseguirem recuperar naquele momento. Inclusive, na casa que ela foi presa, outros peruanos também moram com ela. Isso, haviam outras pessoas lá também, de outras, não só do Peru, mas também de outras nacionalidades também, como Chile e Peru. E com ela foi recuperado, de posse dela, mais 4 aparelhos telefônicos, que não se possuíam notas fiscais. Agora, esse suposto comparsa, né? O homem que estaria junto com ela dentro do ônibus, ele ainda não foi identificado. Isso, as investigações vão continuar em relação a isso para a gente tentar identificar essa outra pessoa. Então, assim, vai estar sendo instaurado um novo inquérito para a gente continuar as diligências em relação a isso. Vale salientar que desde março ela já havia sido autuada em flagrante também pelo mesmo modus operandi. E em junho também, tanto que ela já se encontrava em liberdade provisória. E esses casos foram aqui em Ceilândia. Inclusive, eu tenho um dado que eu acho que é importante a gente reforçar. Só aqui na região houve 300 ocorrências entre janeiro e agosto deste ano. No ano passado foram 272 durante esse mesmo período. Ou seja, a gente percebe que teve um aumento no número de furtos na região. Isso, tanto que a delegacia, a gente intensificou em sistema dessas diligências. Ou seja, roubo coletivo é uma prioridade aqui na nossa delegacia por conta desse aumento exponencial. Essas ocorrências dessa peruana também foram aqui? Não, geralmente ela atua na Asa Norte e em Taguatinga, região de Asa Norte e Taguatinga. Tanto que esse furto inicialmente foi registrado na Asa Norte, ia para a apuração da Asa Norte. A estudante ela estava seguindo para a faculdade? Isso, estava seguindo para a faculdade. Como ela registrou a ocorrência na DP eletrônica, iria por apuração da 2ª Delegacia de Polícia. No entanto, como ela veio aqui, nos noticiou também a tentativa de furto aqui mediante fraude do seu cartão, nós conseguimos fazer a diligência e efetuar a recuperação tanto do celular dela e como atuar a autora em flagrante. Inclusive, delegado, nós temos uma imagem dela tentando fazer compras num supermercado com o cartão que tinha sido furtado ali pouco tempo antes. Nessa tentativa, ela passa um cartão, depois ela passa outro. Esses cartões foram recuperados? Todos também foram furtados? Olha, infelizmente os cartões não foram recuperados, porque assim que ela verificou que o cartão não passou, ela já extraviou o cartão, jogou fora. Então, com ela, foram recuperados os aparelhos que possivelmente foram furtados. Isso, com ela estava de posse de um aparelho da vítima e de outros aparelhos celulares que não possuíam notas fiscais, com o mesmo modus operandi, ou seja, possivelmente podem ser de pessoas também que foram furtadas. E possivelmente o senhor estava me falando, antes da gente entrar ao vivo, que esses furtos, esses aparelhos podem ter sido ali, esses furtos podem ter sido ontem mesmo, porque nem ocorrência tinha até então, provavelmente ela tinha acabado de furtar e nem deu tempo do registro da ocorrência. Isso, nós tentamos pesquisar no nosso sistema se havia alguma ocorrência relacionada àqueles aparelhos telefônicos e até o presente momento nós não tínhamos encontrado nenhum tipo de ocorrência. Ou seja, e nós a questionamos a respeito de notas fiscais e ela também disse que não havia nota fiscal do aparelho. No entanto, possivelmente pode ser que sejam aparelhos furtados. Pois é, né, Viviane? Olha, fica esse alerta aí, viu? Porque possivelmente os comparsas, né, ainda estão soltos, foragidos e agindo da mesma forma.
Pois é, inclusive a importância da gente reforçar, das pessoas registrarem a ocorrência, porque nesse caso que a gente trouxe logo no início aqui dessa reportagem, falando sobre a nossa produtora que presenciou uma cena que eram possivelmente, né, tudo indica que sejam esses peruanos que estavam agindo dentro de um ônibus ali na Asa Sul. Nesse caso, as pessoas perceberam e aí reagiram a esse assalto e acabaram tirando essa dupla do ônibus, mas ninguém registrou ocorrência. Quer dizer, mesmo que isso não tenha acontecido de fato, é importante informar a polícia para que a polícia possa ir atrás e investigar, até para saber se eram realmente esses aí, porque como você estava falando, né, foi só uma presa até agora. Quer dizer, tem outras pessoas que podem estar envolvidas que por enquanto estão soltas. Se tiver essa ocorrência, fica mais fácil da polícia agir, né? Delegada, a Viviane, ela fez uma pergunta. No caso, nossa produtora, ela acabou presenciando ali uma tentativa de furto dentro do ônibus. Alguns passageiros reagiram e fizeram com que eles descessem. Nesse tipo de situação, dá para registrar uma ocorrência, para fazer um alerta para a polícia que houve uma tentativa de furto ou não? Nesse caso, nós orientamos, a partir da ocorrência de qualquer crime em coletivo, que tanto o motorista como o cobrador eles já se dirijam imediatamente à delegacia para que seja registrada a ocorrência e ali qualificado todos. Mesmo que não tenha levado nada, é importante fazer o alerta. Isso, é importante fazer o alerta. E se existe a possibilidade de algum crime ali, que eles vão de imediato, ou seja, até a delegacia de polícia registrar a ocorrência. É porque nesse caso, mesmo que não tenha levado, teve ali uma tentativa de furto. Isso, e como existe uma tentativa de furto, existe um crime e tem que ser apurado. Pois é, Viviane. E fica também o alerta, porque no caso da vítima de ontem, ela deu uma leve cochilada no ônibus. Então ela não tem certeza o momento que o aparelho foi furtado, se foi no momento que ela estava dormindo ou se foi quando ela tomou ali um esbarrão na hora que ela estava descendo do coletivo, né? Então fica esse alerta, tentar descer sempre com a mochila na parte da frente, né? Não deixar nada atrás, nenhum aparelho celular, nenhum objeto de valor e também, se puder, evitar cochilar dentro do ônibus, isso é importantíssimo também. E às vezes é difícil, né, Kátia? O trajeto, ele é longo de um lugar para outro, a pessoa às vezes já está cansada, mas fica essa orientação para, de repente, então, coloca o celular, a bolsa, tudo aqui na frente, como você mesma disse, agarra ali, né, para realmente, se der um cochilinho, pelo menos você vai perceber se alguém estiver tentando tirar alguma coisa, né? E mesmo que não haja, de fato, esse furto, esse assalto, que as pessoas tenham conseguido ali evitar, indo até a delegacia, o delegado ele pode investigar e provavelmente ali pedindo documentação, como foi o caso que você trouxe aí, que essa pessoa acabou dizendo que era de outra nacionalidade, e aí acaba descobrindo de fato quem é essa pessoa, né? Obrigada pelas informações, Kátia. Até já. E na Estrutural, gente, uma creche que fica no setor de oficinas, lá na Estrutural, foi alvo de um criminoso. As comidas das crianças, televisão, equipamento de som não escaparam da bandidagem, viu? A polícia foi acionada e investiga esse caso que aconteceu na madrugada de segunda-feira. E aí sobre a creche, que atende ali 80 crianças e que agora, inclusive, precisa de ajuda para continuar mantendo os alunos atendidos, a gente vai conversar com a repórter Vanessa Vitória. Oi, Vivi, boa tarde para você. Ai, não é possível, né? Tirar a comida de criancinha é demais, né? Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, e olha só, além das crianças terem ficado aí sem alimentação, ficaram também sem poder vir para cá. E os pais, inclusive daqui a pouquinho a gente vai conversar com a mãe, que ela tá sem trabalhar desde então, porque a creche ficou fechada. Olha só, Vivi, nesse ponto aqui tinha um televisor. Só televisores, ele levou 5. E outra coisa, aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho, antes de ir lá para dentro, vou mostrar para vocês aqui um ponto que ele veio pelo lado de fora também, aqueles condensadores do ar-condicionado. Aqui tá molhado porque tinha muita chuva, estava chovendo muito forte aqui agora, mas deu uma trégua a chuva. Ali onde só tem a fiação, ó, ele levou os condensadores. Então ele fez um limpa dentro e fora da creche. Eu vou passar aqui para a creche agora, vamos entrando, ó. São, como você falou, 80 crianças, né, que
vem para cá todos os dias. Aqui tem o contraturno também para as crianças maiores, então desde dos bebezinhos até os maiores. A cozinha fica logo ali. Essa daqui é a Maria Jesus, quase errei. É a Maria Jesus, tá com um sorriso no rosto porque a alegria não pode faltar, né, Vivi? Mesmo diante de uma tragédia, de uma tristeza, a gente tem sempre a esperança de que dias melhores virão e vai vir sim, né, Maria Jesus? Por isso que não pode perder o sorriso. E ele entrou, eu vou mostrar, foi por lá, mas aqui na cozinha ele se aproveitou. Carne, ele tirou tudo. Então, a maior indignação de tudo que aconteceu foi exatamente a gente ter ficado até tarde produzindo o café da manhã da segunda, como é rotina para nós. Enquanto muitos estão em casa descansando no domingo, nós estamos fazendo com que aconteça segunda-feira bem preparada, com muito amor, com muita dedicação. Ele comeu até os bolos e o que ele não conseguiu comer, ele levou, que ia ser servido no café da manhã da segunda-feira. Levou as carnes, levou os lanches das crianças e isso me deixa assim com a sensação de indignação. No pote de biscoito cheio de digital dele. Esse é igual todo mundo fala, não existe crime perfeito. Ele se apossou do pote de biscoito, foi aonde ele deixou mais as marcas dele. Graças a Deus, a gente teve a imprensa, os amigos, os colaboradores e a polícia agiu rápido e está na captura. Já foi feito todo o procedimento, a gente conseguiu com o apoio de voluntários a reforço na parte que teve a invasão, que foi a grade. A gente está pedindo ajuda porque a gente tem que voltar a trabalhar. Essas crianças precisam voltar para casa e para elas conseguirem voltar, a gente tem que estar aqui. Então esse é o momento, agradecer a vocês, toda a equipe, que faça com que o nosso pedido chegue na mão de quem possa vir nos ajudar. Sim. Vamos até andando aqui, Maria Jesus, para a gente mostrar um pouquinho aqui da creche. Tem até uma aluninha aqui, né, a Heloísa, a mãe dela tá aqui. Ela só tá aqui, Vivi, porque a mãe dela vai falar com a gente, mas não para ter o contraturno dela, as coisas. Ela entrou aqui com um aninho, né, Heloísa? Você já tem 8, é? Não, você tem quanto? 7. Você vai fazer 8? É. Então entrou aqui há mais ou menos uns 6 anos, é, Maria Jesus? Ela entrou aqui bem pequena. Bem pequenininha. Você gosta daqui? Gosto. Tá doido para voltar? Sim. Tá vendo? Imagina a Vivi se ela fala que não tá doida pra voltar, que não quer estudar. Não, ainda bem. Ainda bem que ela tá doida pra voltar. Mas vamos falar sério aqui, vamos mostrar como é que ele entrou. Porque como vocês viram, tem um lado de lá da rua. A gente tem até um circuito que mostra a imagem colorida daquele lado de lá, Vivi. E por mais impressionante, as imagens, o circuito mostram aí que ele apareceu por aqui por volta de 2 da manhã. 3h30 ele ainda tava pulando janela e voltando e pegando coisa. Porque ele levou tanta coisa que a gente fica impressionado pensando assim, uma pessoa só fez tudo isso. Aqui tá um pouquinho de goteira porque choveu muito, Vivi, tá pingando, mas olha só, até as câmeras de segurança ele levou. Então indica que pode ser uma pessoa da própria comunidade, porque você imagina só, uma pessoa sozinha de bicicleta levando 5 televisores. Olha por onde ele passou. Essa grade aqui, gente, não tinha, tá? Ela foi instalada depois. Ele cerrou aqui, ó. Olha só. Claudinho mostrando aqui, ó. Cerrou aqui, estão vendo? Então, por aqui que ele passava, ele ia pegando as coisas e indo e voltando. Inclusive, em uma dessas imagens, em um dos vídeos que mostra ele do outro lado, onde eu mostrei que ele pegou o condensador lá, passa uma viatura da polícia. Antes dele começar, né, Maria Jesus, meu Deus, Maria Jesus, antes dele começar, se pegam ele, né? Tinha evitado tudo. Infelizmente, passa 2 viaturas, todas as imagens, a gente acabou olhando todas. Em 2 momentos passa viatura, só que ele não foi abordado. Ele continuou cometendo os delitos, mas a gente tem muita fé que a polícia vai conseguir tirar esse meliante de meio da gente. A sociedade precisa viver em paz, precisamos de segurança. Isso não é só estrutural, é a nível de Brasília. Brasília precisa de segurança, Brasília precisa de paz. Nós somos trabalhadores, somos pessoas do bem e precisamos andar com tranquilidade na rua. Por isso que a gente acredita que a polícia vai agir e vai fazer o trabalho dela para que a gente possa ter paz. Inclusive, o trabalho dela é tão importante, Vivi, tão importante. Eu já tinha mostrado a Heloísa antes, chegou a mãe dela aqui, que também tem... É o Arthur, né? O Arthur, esse bebezinho fofo. E você tá sem trabalhar desde então. Boa tarde. Boa tarde, estou sem trabalhar, entendeu? Por causa desse ocorrido. E assim, isso deixa a gente muito triste, né? Porque a gente depende, precisa muito, entendeu? Das crianças para ficar no local e é muito chato.
E você não tá, você tá até emocionada, porque essa creche representa muito para você, muito. né? A minha pequena, a Heloísa, ela tá aqui desde que ela tinha o quê? 1 aninho de idade. Ela já vai fazer 8 anos. Então a Maria já ajudou demais, já ajuda todo mundo, né, da comunidade. Então ela não merece isso que ela tá passando nesse momento. Inclusive, vocês não pagam nada para as crianças ficarem aqui, Nada, tudo gratuito. Tá vendo, Vivi? Então tá fazendo muita falta. É uma situação complicada que realmente a gente fica assim, estarrecido de imaginar que uma pessoa só... A gente fica até pensando se não teve alguém dando um apoio aqui por perto, porque realmente são muitos objetos, não deu nem para calcular o prejuízo ainda, né? Não. A gente não teve como. Primeiro, que nossos itens todos são doações. A gente não sabe o valor correto, porque foram pessoas que trouxeram. O que eu mais fico chateada é isso, porque nós damos muito valor na doação, porque saiu do bolso de alguém, a gente respeita muito isso. Os nossos colaboradores são pessoas do bem que estão aqui para provar que fazer o bem dá certo. Todas as câmeras foram levadas e o circuito foi desligado. Foi desligado, eu acho que como não deu para ver nada, provavelmente tenha sido uma das primeiras atitudes. A gente nunca vai saber de verdade, mas... Vivi, inclusive eu andei por aqui, tem outras partes da creche onde também televisores foram retirados, né? E realmente alguém conhecia, dá a entender isso. Porque foi exatamente, ó, uma câmera daqui foi embora, a câmera de lá foi embora. Então, assim, foi em pontos exatos. Parece que a pessoa entrou aqui, fez um estudo de caso antes de vir durante a madrugada e passar esse tempão todo, como eu falei, pelo menos pelos nossos cálculos de imagem, mais de 1h30 ele ficou por aqui. Ele teve bastante tempo. E isso é o que deixa a gente mais triste, porque era no momento em que a gente estava tentando descansar para começar uma manhã animada de todos os dias. E de repente a gente se deparar com uma cena lamentável, ter que dizer para os pais que não tem como receber as crianças, foi a parte mais difícil para mim. Imagina, Vivi, além de se deparar com esse susto, ainda ter que falar com a criançada, ó, hoje não dá para vocês ficarem por aqui, não. Pois é, olha só, Vivi, vamos dar um nome também dessa creche, para quem puder, então, colaborar, ajudar, para que ela volte a receber essas crianças. E aí, ela tá ouvindo a gente, né, Maria Jesus? Maria Jesus, acertei, né? Sim. Sim. Jesus, acertou. Olha, fica na Estrutural, é Alecrim. Nós estamos localizados na quadra 1, conjunto 4, no setor de oficinas. A gente fica de frente ao depósito da Ciatoy, que é outro ponto de referência. É bem acessível. O telefone para contato é o 95750755 e toda doação é muito bem-vinda. Olha, Vivi, vou até aproveitar que você abriu mais espaço agora. É alguma coisa pro lanche? Eu vou pedir para ela... Isso. Eu vou até aproveitar, Vivi, que é um pedido que ela ficou até sem graça de fazer, porque assim, já recebeu alimentos e está precisando de mais, eu vou pedir para ela pontuar. Ela ficou sem graça porque ela falou assim, Vanessa, uma coisa de cada vez. Mas olha só, se a chuva vier do jeito que veio hoje, tá pingando muito aqui. Então, assim, olha a situação. E foi uma chuva que veio com tudo, mas que já parou. Imagina as crianças nessa salinha. Olha, Vivi, tá pingando muita água. Então, ela vai falar pra gente aqui o número do telefone, como é que faz pra doar e o que você tá precisando mais. É o 95750755. E olha, uma coisa que você foi contando aqui pra gente, Maria José disse que depois a polícia agiu rápido, mas... Maria Jesus, agora vamos ficar eu e você aqui, né, sem acertar a Maria José. Maria Jesus, Senhor... Tá acostumada. Jesus, Maria José, ela me falou. Ô, Maria Jesus, tá tudo abençoado, né? Vai dar certo e você vai conseguir tudo que você precisa aí, viu? Ainda mais com esse tanto de nome aí, né? Ó, deixa eu te contar uma coisa. Agora, em relação a que a polícia está investigando, a gente trouxe alguns dados aí que chamam muita atenção, né, Vivi? Porque é o seguinte... A gente observou que esse homem ficou aí mais de 1 hora, quase 2 horas aí, entrando, saindo. Aí disse que ele estava só de bicicleta, mas não é possível que ele levou tanta coisa, televisão e tudo mais, só com uma bike.
E depois, ele ainda volta, né? Várias vezes ele serra essa grade. Então, assim, a polícia, ela está investigando, a gente tem uma resposta, inclusive porque ela passou, né, assim, passou aí por perto antes dele começar a agir. Então, a gente tem uma resposta também da polícia sobre a investigação, até para a gente estar mostrando aí mais uma vez, quem souber qualquer informação sobre o paradeiro, a gente reforça sempre que o número é 197 para poder ajudar a polícia a identificar esse homem. Mas como que está a investigação agora? Olha, a Civil está agindo e a PM também. Eles foram bem pontuais conosco, passaram o dia sempre vindo, ver como que a gente estava, vendo se a gente tinha alguma nova informação. Fizeram a perícia, coletaram os digitais, coletaram tudo que eles puderam. Assim, ao meu ver, a polícia foi muito atuante e até onde eu estou sabendo, eles estão sendo muito atuantes, eles estão na captura. Vivi, deixa eu complementar o que ela falou. Olha só, é a 8ª Delegacia de Polícia aqui na Estrutural que está à frente dessa investigação, está cuidando desse caso. A gente ainda não tem informação oficial, mas tudo indica que já sabem sim quem é a pessoa, já pode ter feito um cruzamento aí de informação que já teve esse cidadão aí agindo por aqui. A gente deve trazer detalhes depois disso, porque tem um vídeo dele cometendo um assalto. Então a gente só falta confirmar se é o mesmo, tá? Se é o mesmo que aparece aqui, mas as características físicas são muito, muito semelhantes. Então, se for, infelizmente, uma pessoa da comunidade que consegue agir numa creche que dá aí estrutura e apoio para tantas famílias, é de muita tristeza. E aí, como a gente inclusive falou também, tem uma nota da Secretaria de Segurança Pública informando que os casos estão até reduzindo aqui na região da Estrutural. Mas o que a gente precisa mesmo é de conscientização até mesmo dos bandidos, dos ladrões, porque a gente sabe que em algumas regiões do Brasil os criminosos não atuam onde moram. E tudo indica que essa pessoa é uma pessoa da região, que realmente veio aqui, deu aquela olhada, estudou o caso e veio aqui tirar comida dos próprios vizinhos, das próprias crianças. Então, assim, é uma situação bem complexa que, como a Maria falou, tanto a Polícia Civil, né, o apoio da Polícia Militar, que passou com viatura aqui por pouco, realmente não tinha como saber que ele estava aqui dentro, então ele agiu com muita facilidade, entrando, saindo, indo e voltando. Então, realmente, o apelo que a gente faz é da ajuda que a creche precisa para voltar amanhã, né, Maria? Exatamente, a gente quer voltar a atender amanhã e a gente conta com o apoio e a colaboração de todos. Voltar para a Heloísa vir estudar, porque ela faz o contraturno aqui, para os pequenininhos também, para as mães trabalharem e para terem o que comer. Porque realmente a gente fica pensando, né, Vivi? Porque assim, poxa, esse cara tava com fome, ele entrou, mas não era gente com fome procurando comida, não. Porque ele fez um limpa aqui, Vivi. Ele fez, assim, a faxina, literalmente. Encheu a barriga? Sabe lá, uma larica de droga, sabe lá. Mas realmente ele levou muita coisa daqui. Então ele não entrou assim, não bati em uma casa e não me deram comida e eu acabei fazendo isso. Não é a justificativa. Realmente um criminoso aí que agiu com presteza e que soube o que queria e levou o que pôde e o que conseguiu, porque passou um tempão por aqui. Bom, Vanessa, obrigada pelas informações. Maria de Jesus, a gente, continua aqui torcendo para que você receba, então, essas doações, que continue atendendo essas crianças e trabalhando aí com essa alegria que você está trazendo aí para a gente, viu? A gente que agradece o espaço, obrigada a todo o apoio que vocês estão me dando e obrigada pela força para a gente continuar a sonhar. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ajuda, gente. Agora, deixa eu só te perguntar aqui sobre um outro assunto, porque quando a gente começou o jornal, tava uma barulheira aí, e eu falei pra você que era pra você esperar um pouquinho pra contar pra gente sobre a chuva. Quando você chegou, tava caindo um pé d'água por aí mesmo, foi uma chuva rápida. Vivi, era um dilúvio que eu vou te contar, mas ela falou assim, vou esperar me chamar, não, vou parar. A chuva fez desse jeito, era verdade esse bilhete, choveu muito, como o Claudinho mostrou, tem o resultado aqui, agora o sol brilha lá fora. Eu até postei em uma rede social, vou pedir licença aqui pra Maria e pra Heloísa, eu postei numa rede social, Vivi, e o povo falou assim, não é possível, não tá chovendo. Tem um rapaz que tá aqui, que veio trazer doação, como é que é seu nome? Vem cá. O Luciano, ele veio trazer doação. Luciano, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O Luciano falou que ligou lá no Guará e não tinha chuva. Olha a goteira pegando em mim, Vivi, o resto da chuva. Aqui tá chovendo, choveu muito, né? No Guará não choveu. Mas o mais importante é que ajudem essa creche. Essa creche desenvolve um trabalho com mais de 80 crianças e sofreu um grande golpe, né? Essa é a grande verdade. E precisa muito da ajuda. A Maria José é uma pessoa maravilhosa e eu tenho muito orgulho de acompanhar o trabalho da Maria José desde o início. E a gente ajuda aqui, a minha família ajuda aqui há muitos anos. Eu fiquei muito triste, porque eu cheguei aqui para entregar doces
achando que estava lotado de criança, e eu cheguei aqui todo mundo triste e tivemos a informação desse assalto horroroso que levou o que eles tinham de patrimônio, o que foi conseguido com muita luta. Não foi fácil, eu acompanhei cada pedacinho daqui que foi levantado e eu cheguei aqui, a Maria José estava muito triste. Mas eu tenho certeza que a comunidade vai ajudar através aí de vocês, dessa ajuda maravilhosa, Vivi. Parabéns, muito obrigado a toda a equipe da SBT. E eles merecem muito esse carinho, tá? Aqui não recebe dinheiro do governo e ninguém contribui com nada, é só doações. A alegria vai voltar, já está voltando, porque está no espírito, né? Está na alma da Maria Jesus. E complementando, Vivi, realmente aqui, ó, caiu, tá caindo goteira ainda, porque a chuva foi forte. Eu não sei se teve chuva por aí pelo plano piloto. Como o Luciano falou, no Guará ele ligou, não tinha. O pessoal na rede social que eu postei também não tinha. Eu não sei aí, choveu aí, ó. Pois é, olha só, por aqui a gente não viu chuva ainda, mas como eu disse aqui também no início do jornal, gente, olha só, essa chuva realmente caiu ontem. A Vanessa Vitória ainda comprovou, fez aquelas imagens que estavam passando, foram imagens de celular da chuva, olha ali, tá vendo? Para poder comprovar, para quem não tá acreditando que essa chuva caiu. Caiu realmente ontem. Eu conversei com uma meteorologista, Adriana, lá do IMET, ela me contou que foi muito fina essa chuva, bem discreta, que realmente o IMET só observou que choveu mesmo lá no Gama, mas tem essa previsão de chuva, como a gente está vendo, hoje em pontos isolados aqui no Distrito Federal, no entorno. E amanhã, a partir de amanhã, com uma frente fria que está chegando, aí sim deve vir uma chuva mais forte, então todo mundo se prepara também para essa chuva, viu? Obrigada pelas informações, Vanessa, por trazer também as informações da chuva. Muito legal também a gente ter aí uma outra pessoa para poder confirmar como que é esse trabalho sério da creche e que está precisando aí de apoio. A gente tem certeza que elas vão conseguir, né, para poder retomar esse trabalho com as crianças. Até mais. Obrigada, Vivi. Agora, olha, um salão de beleza em Sobradinho 2 foi roubado. O ladrão entrou no local perguntando o preço da escovinha e aí saiu. Gente, ele voltou, e aí voltou armado com uma faca e anunciou o assalto. Só que a chapa esquentou mesmo, viu? A 35ª Delegacia de Polícia fez a prisão desse autor durante a Operação Progressiva. Vamos direto aqui com o repórter Maicon Leão, conversar com ele mais detalhes sobre esse assalto. Maicon, bem-vindo, boa tarde para você. Olha, eu não posso deixar de registrar que a polícia é muito criativa com esses nomes, né? Operação aí também que tem tudo a ver com esse nome do assalto, da chapinha e Operação Progressiva. Conta pra gente como é que foi, quando que eles chegaram aí entrando anunciando esse assalto? Pois é, Vivi, o nome dessa operação é justamente por conta da pergunta que ele fez ao chegar aqui no salão, Operação Progressiva. Esse crime foi no dia 24 de julho, há quase 2 meses, mas a polícia não esqueceu do caso, Vivi. Às vezes a gente comenta que pode passar um tempinho, às vezes o ladrão tem ali a sensação de que, opa, deu certo. Mas não é bem assim não. Para quem está em casa entender, a gente está aqui em Sobradinho, em um salão. No momento do crime, Vivi, era perto ali de 6h30 da tarde, estava uma funcionária e uma cliente sendo atendidas nesse local em que nós estamos aqui. Aqui na porta, que estava fechado, Vivi, este homem se aproximou, chegou aqui e da porta mesmo ele perguntou, olha, quanto que custa a escova progressiva? É para minha esposa. Perguntou também quanto que ficaria para fazer uma pintura. A atendente então respondeu o valor. Ele disse que voltaria depois. Ela então, Vivi, veio até esse balcão aqui, ó, para pegar um cartãozinho do salão e entregar. Nesse momento, Vivi, ele entra, acompanha e aí anuncia o assalto usando uma faca. Aqui na hora estava essa atendente, uma cliente, as duas foram rendidas ali com essa faca, tiveram o celular levado e aí, Vivi, de repente ele sai correndo. A gente tem inclusive imagens das câmeras de segurança que mostram o momento em que ele deixa aqui o salão correndo. São imagens de algumas lojas aqui ao redor, porque antes ainda não tinha aquela câmera de segurança ali, ela foi instalada justamente depois, mas essas imagens mostram a fuga desse assaltante. E sabe o que é o pior de tudo? É que este homem, ele seria um vizinho, ele mora e trabalha em uma clínica de reabilitação que fica aqui nos fundos dessa rua, então bem pertinho. Se tiver as imagens das câmeras de segurança, vou pedir pra gente encher a tela aí para mostrar, Vivi, o momento em que ele deixa aqui o local, em que ele sai correndo justamente para que ele não fosse pego. A gente tem imagens da operação da Polícia Civil que deflagrou essa operação, como a Vivi até brincou aí com o nome
justamente a operação progressiva por conta dessa pergunta, e essa é a imagem que mostra ele no detalhe aí, correndo já com os aparelhos telefônicos dessas vítimas. Ele ficou esse tempo aí, vivia achando que ia escapar, ia sair impune, mas não. Um outro detalhe que chamou a atenção, a gente vai inclusive conversar com essa funcionária agora, que por uma questão de segurança, ela pede para não ser identificada. Naquele momento em que ele chega aqui e pergunta o preço, você não desconfiou porque ele já era uma pessoa que passava por aqui do seu convívio? Boa tarde. Boa tarde. Sim, achei que seria realmente uma pergunta, né? Para saber se informar do serviço. Como ele já tinha passado aqui, oferecido alguns produtos antes, você realmente acreditou que era uma cotação para a esposa dele? Sim, acreditei. Mas logo em seguida eu já percebi que aquele horário, né, não seria do costume homem, né? E vim em salão. O que te despertou ali uma certa desconfiança? Porque ele estava nervoso e aí eu ainda quase reagi também, né? Como é que foi? Ele entra aqui, a gente até comentou, ele estava aqui na porta, essa porta estava fechada, mas por ser alguém que você já tinha visto, você nem estranhou tanto ele abrir para entrar. Mas aí depois que você desconfiou, como é que foi quando você foi ali pediu pegar o cartão para ele? Eu fui pegar o cartão e ele já levantou a camisa e falou que era um assalto e puxou a faca. Ele já chegou aqui com essa faca? Sim, já chegou com a faca. E aí pediu para mim pegar os 2 celulares. E eu ainda fiquei meio recuando, quase não peguei. E aí ele puxou a faca total, até que eu fui pegar e ele me ameaçou de morte. Se eu saísse gritando, ele ia voltar e me matar, eu e a cliente. Eu vejo que você, até agora, só de lembrar, você fica nervosa, tremendo. O que passa pela cabeça? Vivi, ela até emociona um pouco ao lembrar, porque assim, ela trabalha nesse ponto, Vivi, há 10 anos. E nunca tinha acontecido algo desse jeito. Não, nunca. E a gente pede segurança, né? Porque não passa quase viatura, né, aqui. Só de lembrar tudo que você passou, é como se você estivesse revivendo ali o trauma. Sim. Passei um bom tempo sem conseguir dormir também, por conta disso. Aquele momento, a imagem dele entrando, dele anunciando o assalto, toda vez você relembra isso. Sim. A gente trabalhando agora de porta fechada, né, por conta disso. Com medo e insegura. Investiu na câmera para ver se evita? Sim, com certeza. E como aqui trabalha só mulher, né, a gente tá bem exposto a esse tipo de situação. São 10 anos nesse ponto, mas agora você já tá pensando até em mudar daqui? Sim. Já até, na verdade, vou mudar, né, de loja por conta do trauma, né. Vivi, sabe o que é o pior de tudo? Era o que a gente estava comentando. Esse homem passava por aqui, ele mora no final da rua, então assim, é uma pessoa do convívio. A gente não está falando de um criminoso de outra região que passou por aqui, que é o que aumenta ainda mais essa sensação de insegurança de vocês, né? Sim, verdade. Achando que realmente eu achei que era um vizinho, né? Sabia que morava aqui na rua. Nunca imaginei que ia acontecer isso, né? Ele sempre passava por aqui? Sempre. Quase todos os dias. Ele já chegou a oferecer produto vendendo aqui? Já passou oferecendo produtos. Uma sacola. Produtos que eu achei até que era roubado também, mas como já via bastante aqui passando, achou que era um cidadão comum, né? Nunca imaginou que ele pudesse fazer isso com vocês? Não, nunca imaginei não. Agora com a prisão dele, como é que você fica? A gente fica não tranquila, né? Porque como não tem muita segurança, né? A gente não fica tranquila. Vivi, a gente está vendo aí as imagens das câmeras de segurança, ele correndo. Claro, a aparência, nem sempre a gente deve julgar as pessoas pela aparência, mas olhando ali, a gente percebe que é uma pessoa bem vestida, um porte forte, não levantava para você nenhuma suspeita de que fosse um criminoso. Não, nunca. Estava bem arrumado, nada cobrindo o rosto, e só estava um pouco nervoso, mas é isso. Mas nada que pudesse levantar a suspeita? Nada, nunca imaginei passar por isso, não. Pois é, Vivi, a priori uma pessoa aí sem suspeitas, inclusive
A polícia passou a informação pra gente que ele se mudou aqui para o Distrito Federal há 3 meses, ele é do Rio de Janeiro, se mudou para cá há cerca de 3 meses. E aí tem um detalhe, Vivi, ele trabalha em uma clínica de reabilitação que fica aqui no fim da rua, seria um dos responsáveis por essa clínica. E aí a gente conversou com o delegado o seguinte, que ele realmente não tinha esse perfil ali a priori, digamos, nesses 3 anos que mudou aqui para Brasília. A polícia ainda não teve acesso, foi solicitado já ao banco de dados do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, para saber se por lá ele tinha passagem. Mas, Vivi, sabe qual foi a justificativa para o cometimento desse crime? Segundo a polícia, ele disse no depoimento o seguinte, que teve uma briga com a família, estava ali meio desestabilizado, meio nervoso. Vamos ver o que ele diz para o delegado Ricardo Viana. Ele narrou que estava passando por um problema familiar, da família dele no Rio de Janeiro, entrou em crise, foi ao salão de beleza, olhou o local, se apossou de uma faca, chegou e rendeu as funcionárias, subtraiu os aparelhos celulares que foram trocados por droga, e essa droga ele consumiu na madrugada inteira depois do crime. Então, por conta dessa discussão, não é nem tanto uma questão financeira, mas pela adrenalina da situação de tudo? Isso foi o que ele relatou. O interrogatório, apesar da gente já ter o reconhecimento formal das vítimas, das pessoas que foram vítimas do roubo que ele praticou, ele ali naquele momento ele tem direito até de ficar em silêncio, de contar a versão dele ou até de mentir. Então, assim, a investigação se baseou, tanto que nós não precisamos mais de prisão temporária, quer dizer, para o inquérito policial. A prisão foi preventiva, inquérito relatado, e ele foi denunciado e vai responder isso perante a justiça. Como é que fica a situação dele? Ele está preso preventivamente, vai ser encaminhado à audiência de custódia e vai responder ao processo, onde a gente pode pegar uma pena de 4 a 10 anos pelo crime de roubo circunstanciado. Pois é, Maicon, a gente viu ali que tinha droga no meio de tudo isso, né? Quando a pessoa se envolve com droga, de repente ela perde a noção, passa dos limites, a gente não sabe exatamente se ele estava contando a verdade, mas se não tinha depois, né, antes disso, uma ficha criminal, dá a entender ali também que acabou perdendo a cabeça, porque depois queria trocar por droga esses aparelhos, o que nada justifica. E agora o que me chama muita atenção é porque ela estava contando que ele morava por aí, passava por aí, né? E esse crime já tinha acontecido há alguns dias e, de repente, ele tinha sumido depois disso. Ele até trabalhava aí por perto, então depois que ele cometeu esse crime, ele sumiu. Sim, Vivi, ele desapareceu, mas o que chama mais a atenção nessa história é o seguinte, ele vem, comete esse assalto, esse roubo aqui, troca os aparelhos por droga, mas eu não sei se quem está em casa prestou atenção no início, quando eu falei que ele era um dos responsáveis por uma clínica de reabilitação que fica no final dessa rua, que é o local onde ele mora, onde ele vive. Aí fica o questionamento, como é que uma pessoa que tem ali o envolvimento com drogas fica responsável, seria ali um dos responsáveis, uma das pessoas à frente por essa clínica de reabilitação? Pessoas que têm ali realmente o problema com drogas, que muitas vezes procuram esses lugares para reabilitação, fica esse questionamento. Como é que uma pessoa que pretende ajudar essas outras também tem problema ali com drogas, com vício, que segundo a polícia, ele contou ali no depoimento que no passado, Vivi, ele teve sim problemas com droga, tanto que por isso ele passou a ter ali essa relação com essa casa de reabilitação, mas ele seria uma das pessoas que está ali à frente. Ou seja, na verdade, ao invés de estar dirigindo esse local, ser uma das pessoas à frente, ele deveria estar lá internado, procurando uma reabilitação e não na rua cometendo assaltos, como foi esse caso. E assaltos bem perto do local onde ele convive, um comércio por onde ele já passava, ele já era conhecido, não por nome, as pessoas terem um contato muito próximo, mas sabe aquela pessoa que sempre passa por você, você cumprimenta, conhece, que pelo rosto você fala, não, essa pessoa eu sei, ela mora na minha rua, ela trabalha por ali, você cria esse vínculo. Era exatamente essa relação que esse homem tinha com as pessoas aqui do comércio. Então, quando ele chega nesse salão, Vivi, a priori ali as pessoas, apesar de estranhar um pouquinho pelo horário, ser um homem procurando um salão que cuida ali de cabelos femininos, mas a abordagem dele meio que quebrou um pouco ali a desconfiança. Para minha mulher, eu queria saber qual que é o valor da escova, de uma
de um processo para colorir o cabelo, e aí na hora de ir embora, ela se oferece ali para entregar o cartão e era a oportunidade que ele precisava, Vivi. No momento em que ela vira de costas ali para pegar o cartão, ele já vem com a faca, anuncia ali o assalto, ela ainda fica meio receosa de se entrega ou não, se busca ou não o celular ali, mas aí ele tira a faca de uma forma mais enérgica e fala para ela, ó, é para pegar o celular. Aí sim, ela busca esses aparelhos e entrega para o criminoso. E Vivi, 2 meses se passaram e até agora o trauma continua na cabeça dessa empresária, que ali toda vez que olha para o local, às vezes chega ali na porta, um filme passa pela cabeça. É um trauma que infelizmente dificilmente vai passar, né? Ah, sem dúvida, até porque quando passa por uma situação como essa, acaba também imaginando o que poderia ter acontecido e aí esse trauma realmente fica. Bom, espero que agora, com ele preso, ela fique mais tranquila, que possa trabalhar sem essa preocupação em relação à segurança. E a gente vê aí, né, que, enfim, como ele era dono dessa clínica, de repente teve uma recaída, mas não se preocupou nem em agir em um lugar que ele não era conhecido, para você ver o impacto de tudo isso e fica aí esse alerta, porque agora está preso, né? Obrigada, viu, Maicon? Daqui a pouco a gente conversa de novo. E 4 pessoas morreram num acidente que envolveu 18 veículos na BR-414 em Anápolis. As imagens são chocantes. Muita gente que mora aqui no Distrito Federal conhece essa estrada que atualmente está em obras. Uma carreta carregada de calcário fez com que 17 veículos fossem engavetados. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, mas tudo indica que um vazamento de óleo pode ter sido decisivo para esse acidente. Entre as vítimas fatais está inclusive uma criança de apenas 6 anos. O repórter José Eduardo Rodrigues, da afiliada do SBT em Goiás, TV Serra Dourada, esteve no local e conta pra gente como foi. Esse amontoado de ferro retorcido era um carro. 2 pessoas que estavam nele morreram no local. Uma criança que seguia com a família em outro veículo envolvido também não resistiu. O acidente foi no quilômetro 419 da BR-414 em Anápolis, região central de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal disse que os veículos atingidos seguiam em esquema pare e siga, por causa de uma obra feita no trecho. No local estava havendo uma obra e com isso foi necessário fazer o pare e siga. Esse veículo, ele alegou que, o condutor, né, alegou que teria perdido o freio do veículo e com isso ele não conseguiu parar e veio colidindo, fazendo um engavetamento em todos os veículos que estavam na pista. 17 veículos foram engavetados depois de sofrer impacto da carreta carregada com calcário. Houve vazamento de óleo. No chão, peças e pertences das vítimas. A rodovia ficou totalmente interditada. A parte da frente do caminhão, a gente percebe que ficou completamente destruída. Apesar dessa cena, a imagem que chama a atenção porque a cabine ficou completamente danificada, desprotegida, o motorista sobreviveu. Ele teve apenas um corte no braço e contou que perdeu o freio quando descia aqui por essa pista que era ocupada por carros nos 2 sentidos. E aí ele não conseguiu evitar a batida. Seu José Anaildo conta que vinha no sentido contrário do veículo desgovernado e por pouco não teve a carreta acertada em cheio. Ele ia pegar no meio de frente, aí ele tirou um pouquinho e eu joguei o que deu para lá para livrar. Saiu prensando o restante. Aí já veio prensando o restante, já veio pegando e já descontrolou o caminhão. Que aí quando bate, né, já joga um pouco para fora também, né? Aí foi só moendo os carros aí para frente. O Benedito é produtor rural, passa na rodovia todos os dias e já tinha alertado que a obra iria provocar acidente. Segundo ele, por falta de sinalização e orientação. O acidente que foi falta de sinalização. Eles estavam ali mexendo com as máquinas deles para começar. Aí eles vieram aqui e fecharam aqui, ó. Tá botando a placa aqui, ó. Bem pra cá daquela tendinha azul. Eles estavam colocando a placa. Aí o que aconteceu? Eu fui lá e levei. Quando eu vim, eu parei meu caminhão em cima da ponte aqui e falei pro rapaz, vai dar acidente aqui, que já tá chegando lá na curva, os carros. Seria ser uma carreta que não para. Aí um rapaz pegou e falou, não, desses meninos que ficam aqui, não, tem pessoa responsável tomando conta disso aí. Falei, tudo bem, então vai dar acidente. Quando eu arranquei meu caminhão aqui, que eu saí, que cheguei no 21 mais ou menos, o acidente aconteceu. Um dia antes do engavetamento, um caminhoneiro gravou um vídeo na ladeira falando do perigo de veículos maiores perder o freio e atingir carros parados. Bota um pare-siga bem na descida. Tá certo que tem as placas, tem uma bandeirinha, mas se acaso acontecer de estourar um flexível ou um diafragma do cuicão aqui e o caminhão perder o freio, a bagaceira lá embaixo vai ser feia.
Corpo de Bombeiros e Serviço Móvel de Urgência socorreram 13 pessoas. 9 vítimas em estado mais grave foram encaminhadas a este hospital de Anápolis. No fim da tarde, os médicos confirmaram mais uma morte. A gente está apurando, a gente vai pedir mais perícias posteriores de engenharia, a perícia nesse veículo que teria perdido o freio, para averiguar se realmente a dinâmica do fato foi essa mesmo, né? Se foi isso mesmo que aconteceu. Então a gente está no trabalho aqui por enquanto, tentando encontrar os elementos presentes que possam corroborar ou descartar essa hipótese. Gente, que tristeza. E assim, parece que foi uma tragédia anunciada, né? Porque dá até arrepio quando a gente escuta aquele motorista naquele vídeo já anunciando o que poderia acontecer exatamente como foi aí esse acidente. Então, vamos acompanhar agora o resultado, né, dessa investigação também. E um caminhão carregado de tomates tombou na BR-251 em São Sebastião. Foi na altura do quilômetro 15, perto de um posto de combustíveis. Os tomates ficaram espalhados pela via, houve vazamento de óleo e os bombeiros interditaram a rodovia para poder evitar outros acidentes. O motorista saiu tonto ali da cabine, mas não se feriu gravemente. E a gente fala agora sobre os cuidados na primeira infância. O Centro de Informação de Assistência Toxicológica revelou que até agora 2.770 crianças menores de 10 anos tiveram algum tipo de intoxicação. Aí, com o intuito de evitar esses incidentes, a unidade preparou um material informativo para prevenção de intoxicação. E quem vai trazer esses detalhes para a gente dessa ferramenta e que ajuda a salvar vidas desses pequenos é a repórter Vanessa Vitória. Conta pra gente, Vanessa. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, de acordo com o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel, só neste ano já foram mais de 2.700 casos de intoxicação aí. E a maioria desses casos, 38%, são com crianças com menos de 10 anos de idade. E sabe quais são aí os produtos preferidos, Vivi? Água sanitária, os remédios lideram, os medicamentos lideram, mas também tem água sanitária, tem um inseticida, né? Vai jogar ali num pernilongo e acaba deixando. E tem também o sabão, que muitas vezes, como nessa cozinha, ó, é onde se prepara os alimentos. Claro que tem que ter o sabão para fazer ali a limpeza, a higienização. E aí a criançada acaba ingerindo acidentalmente esse tipo de produto. E quem vai nos ajudar aqui vai ser a Sandra. Ela é enfermeira no Serviço de Atendimento Móvel e tem bastante experiência aí quando é o assunto intoxicação. Inclusive, né, Sandra, a gente estava aqui aguardando para entrar e ela recebeu uma ligação de uma criança de 1 aninho, menos de 2, que tomou água sanitária, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Vanessa? Então, essa questão das intoxicações é uma coisa muito recorrente e, como você falou no início, aumentou muito o número de intoxicações nessa faixa etária. As crianças, elas geralmente confundem, né? Porque a questão da coloração dos produtos que vêm confunde com brincadeiras. E aí elas vão e acabam ingerindo, pegando e brincando. Isso é na brincadeira. Então, o que a gente sempre orienta? Evitar deixar produtos de limpeza, produtos medicamentos que a criança não alcança. Tem que deixar no local fechado, preferencialmente. Porque se colocar em uma determinada altura, a criança vai ter acesso. E aí, como é que vocês atendem? A ideia é que não aconteça que, né, todo mundo que está assistindo aí a gente em casa cuide, guarde, não só em lugar alto, mas tranque os produtos de limpeza, os produtos aí para fazer a higienização da casa de uma maneira geral, até para matar bicho, né? Veneno mesmo, como ela está falando, de naftalina, o próprio inseticida. Mas se acontecer, o que faz? Liga para onde? Procura quem? Como é que chama ajuda? Tá, se acontecer algum tipo de intoxicação, liga pra gente, pro Ciatox. O Ciatox, ele é um centro de intoxicação, de atendimento, que ele tem, cada estado do país tem um, a gente tem um aqui no DF. Nosso número está na bula do medicamento, 0800, mas a gente também tem um telefone celular que as pessoas podem nos ligar para a gente orientar como que vai fazer diante de uma intoxicação. A gente está na cozinha do Ciatox, tá, Vivi? Por isso está parecendo uma casa, mas a gente vai vir aqui para a gente falar os números. Olha só, qual que é aqui, Sandra?
Qual desses? Esse é o celular. Olha aqui o celular, ó. Vamos lá, Claudinho. 99288-9358. Tem o 0800, esse que tá na bula do remédio. Isso. Aí tem o 0800-722-6001. E tem também o 0800-644-6774, esse aí é do DF. Agora, gente, a gente sabe que na hora do aperto mesmo, Sandra, que na hora do desespero, menina, eu acho que é melhor ligar para esse número que tá aqui na sua camisa. Pode ligar para o 192 e pedir ajuda? Pode sim, pode ligar para o 192 que eles acabam fazendo essa interface com a gente. Obrigada, viu, Sandra, pela sua participação. Então, a dica é essa. Prevenir sempre é muito, muito melhor que remediar. Então, já olha tudo aí na sua casa, tira de perto da garotada. Se acontecer, corre, liga para o SAMU, pede ajuda e tem que ser muito rápido, porque tem que acontecer logo na primeira hora. Mas que não aconteça, né, Vivi? Volto com você. Pois é, se Deus quiser, não. A gente viu o número aí, né? 2.170 crianças intoxicadas. A gente acha que não vai acontecer com a gente, mas tem que tomar esses cuidados, por isso essas orientações aí para vocês. Pra gente, né? Bom, e vamos falar agora o seguinte, olha... um mistério que está acontecendo, viu? Envolvendo a morte de uma psicóloga brasiliense, porque ninguém sabe exatamente o que foi que aconteceu lá na Itália. Renata Moraes, 45 anos, ela estava na Itália em um congresso internacional quando foi encontrada morta em uma praia do país. Está aí a foto dela. Nenhuma linha de investigação foi descartada pelos policiais, inclusive o Ministério das Relações Exteriores já se pronunciou sobre esse caso. E a gente vai trazer agora os detalhes com o repórter Maicon Leão. Maicon, explica pra gente em que circunstância isso aconteceu. Oi, Vivi. Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Renata Moraes Rios, de 45 anos, Vivi, tinha ido para a Itália participar de um congresso de psicologia com, claro, profissionais da área e aproveitou, Vivi, a viagem para essa ilha na Itália para participar de um camp com os amigos. Esse camp ficaria ali próximo a uma área de praia e ela teria saído pela manhã, não se sabe ao certo o dia ainda, tem essa lacuna de informações repassadas da Itália até aqui ao Brasil, mas antes do corpo ser localizado, ela teria saído ali para nadar sozinha no mar, sem a informação ainda de que momento isso teria acontecido, mas ela teria ido nadar, Vivi. O detalhe é que depois ela desapareceu. O corpo foi localizado na manhã do último domingo, já numa área de praia lá no local. O detalhe é que esse corpo foi localizado, Vivi, com algumas marcas. A polícia diz que nesse momento não descarta nenhuma possibilidade, que ela pode sim ter sido arrastada ali pelo mar e se afogado. Essas marcas, elas podem ser provenientes também de pancadas ali, já que a água pode ter jogado o corpo contra rochas, que tem uma área com mais pedras ali, cerca de uns 100 metros de onde o corpo foi localizado, mas a polícia também não descarta nenhuma linha de investigação. Assim que o corpo foi localizado, toda a área foi isolada ali pela polícia italiana e um processo foi aberto para investigar. O Ministério das Relações Exteriores disse que o consulado do Brasil na Itália já está acompanhando o caso, que sempre que acontece a morte de um brasileiro no exterior, eles acompanham de perto as investigações e também dão o amparo necessário ali para a família, com as informações gerais do que precisa ser feito, já que a partir de agora, Vivi, a família precisa iniciar ali também o processo de traslado do corpo de volta aqui para o Brasil. Essas investigações, elas seguem em andamento lá na Itália para entender as circunstâncias, quando aconteceu, de que forma. Uma das linhas de investigação também, Vivi, é que ela possa ter conseguido lá no meio do mar tentar nadar de volta para a praia, conseguido chegar ali na região, mas por conta dessa maré ter sido jogada para essa região de pedras. Então, a causa realmente do que levou à morte da Renata, somente com o fim das investigações, que ainda não tem um prazo definido ali para ser apresentado, mais uma tragédia. Ela, que é brasiliense, foi para a Itália para participar deste congresso. Ao que tudo indica, o que os amigos acreditam, Vivi, é que tudo não tenha passado mesmo de uma fatalidade, que ela tenha saído para esse momento ali de lazer durante esse camping e infelizmente teria acabado se afogando. Mas a polícia segue trabalhando também para excluir as outras linhas de investigação, Vivi.
É triste, né, Maicon? Bom, a gente vai acompanhar, claro, essa investigação também para saber qual o resultado. E nossos sentimentos a toda a família. Obrigada, Maicon. Até já. A gente vai falar agora de mais um caso envolvendo os cães pitbulls. Dessa vez, 2 cachorros da raça atacaram uma cachorra Shih Tzu em Samambaia Norte. E os animais, gente, eles arrancaram 2 patas dessa cachorrinha de pequeno porte. Os animais são de um vizinho da cadela que foi vítima desse ataque. E segundo testemunhas, os cães conseguiram se soltar e aí avançaram contra a Shih Tzu entre a grade da casa dela. Olha, a gente vê as imagens aí, olha o tamanho dos pitbulls, né? A gente vai conversar agora com a Kátia Gomes, que está com um dos donos dessa cachorrinha que foi atacada. Ô, Kátia, a gente falando aqui um dia depois de mencionar como foi também um ataque, né? Ontem a gente falou também de um ataque de 2 pitbulls a um outro cachorrinho e agora a gente vem com a mesma história. Parece até que a gente está repetindo, mas não, é um outro caso, né? É um outro caso, Viviane. Infelizmente, esse caso aconteceu, como você disse, aqui em Samambaia. 2 pitbulls fugiram da casa que fica bem aqui na rua de trás, onde nós estamos, e atacaram a Daiane, de apenas 9 anos, né? A Daiane estava aqui no quintal de casa, vou mostrar para vocês, né? Ela mora aqui nessa residência, a gente vê que tem outros cachorros aqui. E a Daiane, ela costuma colocar a patinha aqui por baixo do portão. Quando tem alguém passando, ela coloca a patinha como uma forma de pedir carinho. Só que, infelizmente, no domingo pela manhã, quando ela colocou a patinha aqui, ao invés dela receber carinho, ela acabou sendo mordida por um desses pitbulls, né? A suspeita é que ela tenha sido mordida ali apenas pela fêmea. Essa fêmea, ela mordeu com tanta força que ela arrancou completamente a patinha dianteira e arrancou parte da patinha, né, traseira. É uma imagem, assim, fortíssima. Eu vi a foto. Logo depois disso, né, os donos da cachorra ficaram desesperados, levaram ela para o médico veterinário. E quem vai dar detalhes de tudo isso que aconteceu é a Eliette Amaral. Ela está aqui ao meu lado, porque a cachorra, a Daiane, que tem 9 anos, era da mãe dela. Só que a mãe dela faleceu há 2 anos na pandemia, né, por conta de Covid, e ela ficou cuidando da cachorra e aconteceu isso. Vocês estão assustados, né? Pela foto que eu vi, ela não tem mais a patinha da frente, a patinha de trás. Não. Como que ela vai fazer agora? Ela vai ter que usar, ela não vai poder usar a prótese, vai ter que usar o carrinho, né? Porque o membro foi arrancado no toco mesmo. Então não vai ter como usar a prótese. E no domingo, quando você ficou sabendo que isso tinha acontecido, você nem estava em casa? Eu moro em Taguatinga, né? Aí meu irmão que mora aqui, que ele ficou por conta da cachorra, quando minha mãe faleceu, ele trouxe pra cá. Aí ele me ligou desesperado. Falou assim, Eliette, gritando. A Daiane foi atacada por pitbull. Eu falei assim, misericórdia. Aí lá de Taguatinga, eu vim de lá pra cá, ainda passei no hospital veterinário, disse que não tinha atendimento 24 horas. Aí desci pra cá. Quando eu cheguei aqui, a Daiane estava ali dentro, né, toda ensanguentada. Aqui cheio de sangue, um pedaço da pata dela aqui. E a outra pata, a pitbull que atacou ela, engoliu. Engoliu uma das patas. E aqui, pela foto, dá pra ver muito sangue embaixo. Aqui embaixo do portão, pela calçada. Isso. Aí eu cheguei e falei pro meu irmão, você tem condições, porque meu irmão tava se tremendo todinho, você tem condição de levar ela no hospital veterinário, porque a médica tava esperando. Aí ele falou assim, não, eu levo. Aí eu liguei 190 em seguida e fiquei esperando a viatura. Aí a gente foi lá na casa do senhor, né? E lá a gente falou com ele, eu trouxe ele até aqui, e ele viu a situação da Daiane e ele falou que os cachorros dele eram mansos. Eu falei assim, manso, olha o que ele fez com a Daiane. Olha o que ele fez. Ele simplesmente acabou com a minha cachorrinha. A gente até percebe o perigo de pitbull soltos aqui na região, porque logo aqui ao lado tem uma escola. A gente até vê, né, um monte de criança aqui acompanhando a nossa reportagem. Então, você vê como um perigo. Já houve aqui caso semelhante? Já escutou dizer que esses cachorros atacaram? Ou não? Essa, de fato, foi a primeira vez? Não, a hora que aconteceu isso, que eu cheguei aqui, vi a Daiane, aí os vizinhos dali de baixo, da rua de baixo, falou assim, os cachorros ali, Ailton. Falou com meu irmão e comigo. Meu irmão saiu correndo atrás, porque tinha 2 senhores na rua andando, né, de muleta. Aí meu irmão falou assim, não, eu vou atrás deles, vai atacar os senhores. Ou alguma criança. Aí eu saí correndo atrás com meu irmão. Quando a gente chegou lá embaixo, na rua de baixo,
Aí a gente tirou no foto, aí o dono dos cachorros pegou eles pela coleira e saiu arrastando. Ele até falou comigo assim, tá filmando, tá tirando foto pra quê? Eu falei assim, porque o seu cachorro atacou a minha cachorrinha e deslacerou as patinhas dela. Aí eu fui seguindo ele até chegar na porta da casa dele, aí ele botou os pitbull pra dentro e foi o que eu te falei. Ele veio aqui, viu a situação da Daiane e não falou nada e foi embora. Aí eu cheguei com a viatura lá e foi conduzido para a delegacia, para a 26ª. Nós, inclusive, entramos em contato com ele, acho que é até importante a gente dar a resposta, a versão, né? O rapaz que está ali na ocorrência diz que os 2 pitbulls moram no mesmo lote que ele, só que os cachorros pertencem ao irmão. Ele disse que mora aqui na região há 13 anos, que os 2 pitbulls, eles são mansos com pessoas, com a família. Mas que eles dizem o seguinte, que os animais, eles têm uma questão com outros cachorros, né? Ou seja, eles não se dão bem com outros animais. E disse também que está à disposição para ajudar a família com os gastos. E gasto muito alto, né? O gasto vai ser muito alto. Mas ele não falou, não chegou perto da gente e falou nada. Só na ocorrência que está escrito que ele falou que vai arcar com todas as despesas. Ele ainda não veio até a mim, nem a meu irmão, falar alguma coisa com a gente. Ele até disse, até importante complementar, que vocês já estão sabendo que ele está à disposição para ajudar, que assim que tiverem uma notícia de tudo, o valor, né, que ficou, todo o procedimento, vocês podem entrar em contato e cobrar, né, esse valor. A cirurgia foi 3 mil. E a diária dela é 250. Ainda tem medicação, e ela está à base de morfina, né? Porque daqui 2 dias, mais ou menos, a médica, a veterinária, vai tirar ela da morfina para ver como é que ela reage, porque ela está sentindo muita dor ainda. Gente, eu vou até te pedir, será que a gente consegue entrar? Porque, olha, Viviane, começou a chover aqui, né? Que é até uma notícia boa, mas infelizmente a notícia que a gente está trazendo aqui agora não é nada boa. Mas a gente vai ficar aqui na garagem, né? Enquanto chove, para terminar de dar essa notícia. E me diz, enquanto tudo acontecia, esse ataque acontecia, como que esses outros cachorros agiram? O Duque ali chorava parecendo uma criança, né? E esses cachorrinhos aqui do meu irmão são todos adotados. Ele pegou com adoção. Agora, a Daiane, ela tem um lugar especial, né? Porque era da sua mãe. Era da minha mãe. Sua mãe pediu para vocês cuidarem dela? Foi. A Daiane tem um valor afetivo. Então a gente tem uma coisa com ela. Antes da sua mãe falecer, o que ela pediu? Ela pediu muito para olhar pela Daiane. Cuida da Daiane, porque a Daiane era a companheirinha dela. Hoje, para vocês, a Daiane representa, né, a saudade da sua mãe. É a lembrança, que ela tem 2 anos que ela faleceu. Fez 2 anos em abril. Ela faleceu de Covid e ela pediu muito pra gente olhar pela Daiane. E aí a gente tá aí. Agora, sim, a gente pediu, se for pra ela sofrer muito, que Deus leve, né? Mas ela sobreviveu, então a gente vai cuidar até os últimos dias. Você disse até que ela está à base de morfina, porque foi muita dor. Foi muita dor, porque ela saiu de lá se arrastando ali do cantinho e veio debaixo do carro e ficou toda ensanguentada, igual eu já mostrei nas fotos. Vou mostrar aqui pelo lado de dentro, olha, ela estava exatamente aqui neste ponto, vou pedir para o Magno Serra mostrar pra gente, né? Ela estava aqui como ela ficava de costume, colocava a patinha para receber carinho de quem passava. Era realmente uma cachorra bastante carinhosa, dócil, todo mundo gostava dela. E agora o que ela mais gostava de fazer era brincar, né, com os outros, com o Duca, com os outros cachorrinhos, né, com a Duda. E ela não vai poder mais correr. Ela que era muito brincalhona. Agora, em relação aos 2 pitbulls, mesmo que eles tenham ali fugido, que não tenha sido a intenção do dono deixar esses cachorros saírem, qual que é a sua opinião em relação a isso? Porque a gente sabe que, infelizmente, a raça pitbull, ela pode até socializar com pessoas, com crianças, mas é uma raça que é conhecida por ter uma resistência com outros animais. Qual que é a sua opinião em relação a isso? A minha opinião é que as pessoas que têm esse tipo de raça, né, tem que ter mais responsabilidade. Mais responsabilidade, porque esses cachorros eles são muito perigosos. Não é o primeiro. Se fosse uma criança sendo atacada, igual você viu aí no colégio, se ele tivesse saído na hora das crianças, estiver saindo do colégio, né? Uma criança dessa não sobrevive.
não sobrevive, ela ia morrer na hora aqui no local. A Daiane é porque é um animal, ainda tem muita força, né? Mas a minha opinião é que tinha que ter uma responsabilidade, tinha que ter uma lei mais rígida para isso. Tem a lei, que tem que usar focinheira, aquela coisa toda, mas eu acho que tem muita gente que não obedece essa lei, né? Infelizmente. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Obrigada, viu, Eliette, pela força de conversar com a gente. Pois é, Viviane, infelizmente, né, mais um caso de ataque de pitbull que a gente noticia aqui. Volto com você. Pois é, e olha, inclusive assim, a gente viu a Eliette se emocionando ali, justamente porque era a cachorrinha da mãe dela e ela pediu para que cuidasse. A gente está vendo que ela está cuidando, né? Está tendo todo esse carinho, essa atenção e cuidando justamente na hora que está precisando. A gente sabe que foi ali, em relação a Eliette, uma fatalidade, porque quando a gente vê aquele, olha, eu fiquei impressionada, né? A Eliette não tem a menor culpa em relação a isso, e isso ela não precisa carregar. Porque quando a gente vê esse portão, que é totalmente fechado ali embaixo, com uma fresta tão pequenininha, a gente não consegue imaginar que foi por ali que esse cachorrinho foi atacado, né? E olha só o risco, gente. Assim, fica aqui o nosso apelo, até para que as pessoas que têm um pitbull, se elas querem ter um pitbull, que a gente sabe que tem uma mordida mais forte, que as pessoas dizem, não, ele não é violento, mas a gente sabe que quando ataca é muito difícil de conseguir abrir ali a boca desse cachorro para tirar o que ele tiver mordido na hora, né? Nesse caso foi a cachorrinha, mas podia ter sido com qualquer criança passando por ali. Então, assim, é um risco muito grande. Redobrem a atenção em relação a esses cachorros. A gente sabe que existe uma legislação. Essa legislação não é nova, é antiga. Tem até uma campanha que está sendo feita agora no Parque da Cidade para orientar que as pessoas devem colocar uma focinheira, devem colocar ali uma guia para poder sair com esses cachorros. Nesse caso, se esse cachorro fugiu ali de casa, então a atenção realmente tem que ser triplicada em relação a esses cachorros, né? Não dá para poder ter um cachorro em casa e achar que tá tudo seguro. Agora, inclusive, Kátia, a gente chegou a conversar com os donos desse cachorro. Você falou que tinha ali, né, alguns dados na ocorrência. Nessa ocorrência, eles estão, né, enfim, não foram presos por conta disso, mas há uma investigação, se há uma multa, enfim, alguma informação ali nessa ocorrência em relação a esses donos, que, aliás, colocaram à disposição a ajudar com as despesas, ou a gente chegou a conversar com eles? Sim, a nossa produção conversou por telefone com esse homem que está registrado ali como autor conhecido, né? Porque ele foi registrado ali como se ele fosse o dono do cachorro. E ele disse que os animais moram no mesmo lote que ele, só que os dois são do irmão. Ele disse também que os cachorros fugiram, né? Ele não soltou os dois cachorros e que essa é a primeira vez que uma fatalidade como essa acontece com os animais, né? Que ele já mora aqui na região há 13 anos e que esses cachorros, eles são dóceis com a família, com crianças, convivem com todo mundo, mas infelizmente eles não gostam muito de outros animais. Então ele disse que está à disposição, que vai ajudar a família da Daiane com todas as despesas, que vai arcar com tudo, né? E realmente lamentou essa situação. Mas realmente, Viviane, quem tem pitbull em casa precisa reforçar ainda mais a segurança ali com o portão de casa, porque não dá para deixar um pitbull, né, fugir, porque a gente sabe que, infelizmente, situações como essa podem se acontecer, porque a gente já mostrou aqui várias vezes. Obrigada, viu, Kátia, pelas informações. Olha, esses dias a gente percebeu como nunca que tá um sol para cada um, né? Nunca assim é muito, tá muito quente mesmo. A gente ainda não bateu um recorde de temperaturas aqui no Distrito Federal, mas tá muito alto mesmo. E olha, gente, tá um forno, né? Aquele forno assim que te abraça quando você sai de casa. Ontem caiu uma chuvinha em áreas isoladas para dar aquela amenizada. A gente viu aí ao vivo, né, que caiu uma chuva, inclusive, lá na Estrutural, também lá em Samambaia, que agora a Kátia estava falando ali com a gente. Tem essa previsão mesmo aí de uma chuvinha isolada hoje e há esperança, viu? Segundo os meteorologistas, o clima volta a ficar mais ameno um pouquinho amanhã com uma frente fria.
É difícil ver a pista de corrida do Parque da Cidade assim, tão vazia. É que o calor não tá dando trégua. O plano piloto teve nesta segunda-feira a temperatura mais alta do ano, 34,8 graus. Só uma água de coco, se hidratar bem, para se hidratar bem, e protetor solar também, né? Porque evitar um câncer de pele aí. Quem se arriscou na caminhada só pensava em uma coisa. Uma água de coco, uma água, né? E um banho para refrescar. Deu até inveja do Marcos nesta ducha gelada. A gente procura tomar banho, né? E beber bastante água, né? Mas o tempo parece que virou. O céu nublado seria um sinal de chuva. Que venha a chuva logo para diminuir esse calor, essa sensação térmica quente que tá. E ela finalmente caiu em algumas regiões do DF. No Guará já tinha até gente andando de guarda-chuva. No Grande Colorado, Rafael Louvor comemorou. Glória a Deus, olha aí a chuvinha. Nossa, que coisa boa. E no Recanto das Emas, a festa foi do Célio Moura. É chuva, galera. Chuvinha boa aqui no DF. A previsão do INMET é que as pancadas sejam mais volumosas a partir de quarta-feira. É que uma frente fria vai avançar pelo centro-sul do país, aumentando a nebulosidade aqui no Distrito Federal. E o resultado da combinação calor e alta umidade é a chuva. Com o aumento da nebulosidade, vai bloquear um pouco a radiação solar e, consequentemente, teremos aí um declínio da temperatura aqui no DF, que hoje está em torno dos 36, no final de semana em diante pode chegar aos 30 graus e ficar um alívio, né? Porque o calor está muito intenso. Mas foi só um refresco. Ainda estamos em alerta para a onda de calor e baixa umidade do ar. Pois é, olha, eu vou te falar que tudo indica mesmo. A gente está vendo aí, comprovando, essa chuva está chegando, né? Desde ontem, alguns pontos isolados, a gente teve esse registro aí de chuva e todo mundo esperando por isso, por conta desse calorão, dessa seca. E a gente tem algumas imagens para rodar, além dessas que a gente viu, olha, no Guará, no fim da tarde, recebemos imagens que comprovam. Olha só, gente, que pôr do sol maravilhoso que a Dandara fez esse registro aí, depois com a pista molhada. O pessoal ali também com guarda-chuva, né? Eram 5h30 da tarde, mais ou menos, essas imagens aí lindíssimas. E aí, olha só, além da chuva, teve gente que tirou poeira também dos guarda-chuvas, passando por ali, inclusive, para tentar se proteger, né? A gente tem imagens também de um outro ponto. A gente tem um registro lá no Grande Colorado. Dá pra gente rodar aí essas imagens também, diretor? Olha só, a gente vê aí nesse momento a pista molhada, carros passando por ali, saindo o balão do Grande Colorado, o pessoal realmente registrando essa chuva que caiu ontem, caiu hoje. Inclusive, olha, volta aqui comigo, por favor, diretor, que a gente vai aqui chamar a Vanessa Vitória. Quero saber onde que ela tá, porque já soube que ela tá até com capa de chuva, tá? Olha, vou te contar, hoje por onde você anda, tá chamando a chuva, hein? Onde é que você tá agora, Vivi? Oi, Vivi. Oi, gente. Sabia que eu falei pra nossa chefe de reportagem, eu mandei um WhatsApp pra ela falando assim, Pam, o nome dela é Pamela, tá? Pra você que tá em casa. Pam, a gente tá levando a chuva por onde anda, porque nós saímos da estrutural, quando a gente chegou lá, tava um solão e de repente um dilúvio, e aí a gente foi, cessou a chuva. E no caminho da estrutural aqui pra Águas Claras, a gente veio com a chuva. Eu tô com a capa ainda, mas agora, ó, já deu uma amenizada. Mas o Claudinho consegue até mostrar, Vivi, aqui, ó, ainda tem aqueles pinguinhos que ficam. Sabe aqueles pinguinhozinhos que molham mais, parece? Aquela chuvinha que diz que é a garoinha, bem pouquinha, que serve só pra trabalhar o cabelo da gente. E aí é claro, né, que eu não quero entrar toda descabelada, então foi melhor eu colocar a capa de chuva. Eu não sei você aí de casa se tá gostando que eu fique assim com a capa de chuva pra proteger meu cabelo. Agora, ó, apareceu gente aqui, Vivi, porque o povo tinha sumido, viu, ó? A chuva tinha espantado todo mundo. Só via menino saindo de escola aqui com guarda-chuva. Lá apareceu um rapaz pra correr por aqui, mas não tinha ninguém. Mas tava eu imagino, zero. viu? Espantou todo mundo. Ô, bebê, eu acho que depois desse calorão, tem gente que tá até gostando, né, de pegar uma chuvinha por aí. Você tá linda, viu, com capa e tudo. Tenho certeza que a mulherada tá entendendo esse motivo. Bom, eu não podia deixar de registrar essa chuva aí, você, né, toda de capa, que é bom até que já traz mais aqui chuva pra gente. Mas vamos falar aqui de um outro assunto que você tem informação pra gente. Olha só, vocês lembram do marinheiro acusado de abusar de uma criança de 4 anos durante um passeio no Lago Paranoá? Bom, a família de turistas que estava a passeio aqui em Brasília foi a primeira a denunciar a ação desse homem, que ficou conhecido como o tarado do barco.
E agora a gente vai conversar com a Vanessa justamente sobre esse assunto. Por quê, gente? Porque você vai contar pra gente algumas atualizações em relação a ele, né? Conta pra gente. Isso, Vivi, nova condenação aí, eu até tinha separado o nome dele aqui, Jackson, dos anjos, que de anjo não tem nada, né, Vivi? Imagina só, essas crianças tão desprotegidas. A boa notícia que a gente dá é que ele está cumprindo pena, viu? Então ele está respondendo. Tem uma nova condenação aí, como você trouxe. Teve o caso do garotinho de 6 anos, também teve o caso do garotinho de 4 anos. Então foram 2 crianças bem pequenininhas, inclusive esse caso de janeiro, né, porque teve a motivação. O que acontece? Quando tem a denúncia, sempre aparece alguém ali que foi vítima, porque dificilmente esse tipo de gente age uma única vez. E aí acabou que, somando as 2 penas, tá, que essa nova condenação dele aqui, ó, são 10 anos e 6 meses de pena. Ele que tem 22 anos, né? Então, somando as 2 aí, mais ou menos 21 anos, a gente inclusive entrou em contato com a delegacia de polícia aí, que investigou esse caso, né, para confirmar, porque tem sigilo, inclusive, no judiciário com relação a isso, e aí a pena realmente procede a mesma pena da anterior, do primeiro caso que ele foi condenado, então 21 anos. E aí lembrando, Vivi, quando teve o caso do menininho mais novo, do primeiro, que foi o de 4 anos, o menininho relatou para a mãe que ele teria, né, por que ele ficou conhecido como tarado do barco? Porque ele pilotava barco lá, embarcações no Lago Paranoá. E era nesse momento que ele se aproveitava para abusar das crianças. E aí o menininho contou para a mãe que ele pediu, né, sentou no colo desse homem, esse homem segurou o garoto no colo para mostrar como é que se pilotava ali e colocou as mãos nas partes íntimas do menino. O menino, que ficou muito assustado, ele inclusive falou com a mãe o que tinha acontecido, mas a mãe até pensou que poderia ter sido um esbarrão, que ele teria esbarrado, e aí, que é dessa família de turista, a mãe foi conversar com o menino, entender melhor o que tinha acontecido, e realmente o menino falou que não tinha sido um esbarrão não, que o homem realmente tinha colocado as mãos nas partes íntimas dele, teria apalpado. Então a mãe procurou a polícia e aí, graças a Deus, né, esse homem foi investigado. Inclusive, ele foi encontrado também com conteúdo pornográfico, conteúdo de pedofilia, pornografia infantil. E graças a Deus, né, esse menino pulou no colo da mãe quando aconteceu lá, falou com a mãe na hora não teve, assim, não acreditou muito, ficou incrédula, mas depois não duvidou da palavra da criança, e aí já são 2 crianças e 2 condenações. E a gente torce mesmo para que ele fique preso esse tempo todo, a soma das 2, como eu trouxe já, né, 10 anos e 6 meses para cada um, então praticamente aí mais de 21 anos, né, de pena que ele possa cumprir. Inclusive, Vivi, tem uma sentença aqui que foi, o juiz ele destacou uma questão que eu quero trazer aqui umas aspas com relação ao réu, que diz o seguinte, que não era necessário aí, nesse caso, nenhum tipo de conhecimento psicotécnico para avaliar aí, pelo próprio senso comum, né, de normalidade, que esse cara ele tem um traço de personalidade completamente desvirtuada. E isso coloca em elevado risco as crianças e adolescentes. Foi o ponto que o magistrado considerou, né, relevou aí para isso. Então, relembrando mesmo, ele foi preso em março e por essa denúncia, né, de ter tocado as partes íntimas, e responde pelos crimes também de armazenamento e difusão de pornografia infantil aí, com base no Estatuto da Criança. Ele já trabalhava, vivia há 4 anos, né, como condutor de barco de uma agência de turismo aqui da capital federal, e aí foi preso e segue preso, e ele disse que não tinha, quando ele foi preso lá, ele falou que não tocou, que ele tocou por cima da roupa, que não teria encostado. Mas aí reforço aqui a palavra do magistrado, que entendeu aí a necessidade de que esse homem cumpra pena e que ele fique, né, mesmo atrás das grades, pelo risco que ele traz para a sociedade e para a vida, né, dos pequenos aqui no Distrito Federal, inclusive, como a gente trouxe, você trouxe na cabeça, agindo não só com crianças daqui, mas até mesmo com turistas, uma vez que ali no Lago Paranoá ele tinha acesso a todo tipo de pessoa, a todo tipo de criança, e se aproveitava justamente desse momento de distração dos adultos para fazer isso. O menininho pulou no colo da mãe e pediu socorro, e eu fico assim, estarrecida mesmo, como eu falei, de anjo, esse cara só tem um sobrenome.
porque ele não tem mais nada disso. Aos 22 anos, agindo dessa maneira, né? A gente fala em um homem que está chegando na juventude, eu não sei se dá para dizer que está chegando, está meio que no meio ali. Podia estar fazendo tanta coisa boa, está construindo uma família e está aí abusando dos filhos dos outros. Que ele fique, sim, atrás das grades por muito e muito tempo e que pague pelo que ele fez, Vivi. Sem dúvida, um absurdo como ele agia, e que bom que o juiz teve essa percepção, né? Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com você, Vanessa, inclusive para trazer um outro assunto grave em relação aí ao Parque de Águas Claras, né? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Até já. Olha, estamos no mês de prevenção ao suicídio, né? É o Setembro Amarelo. Aqui no Brasil, em média, 38 pessoas tiram a vida por dia. É um assunto que precisa ser discutido. E por isso, prestar atenção no outro, estender a mão na hora que ele mais precisa é fundamental. E a gente vai mostrar agora ações desenvolvidas aqui em Brasília que estão ajudando a evitar um aumento desse triste caso. Josinaldo ainda se emociona quando lembra da esposa. Ela morreu em fevereiro deste ano. Depois desse momento triste, o pedreiro entrou em depressão e chegou a ter pensamentos suicidas. Perdi o sentido, né? De querer, né, continuar já, né? A viver, né? Josinaldo está superando a doença com ajuda médica. Tô melhorando já. Eu consigo falar, eu não conseguiria nem falar aqui na frente de vocês. Foi um projeto do SECONSE, Serviço Social da Indústria da Construção, que ajudou o Josinaldo. A ação acontece desde maio e leva atendimento médico, de assistência social e psicossocial aos trabalhadores da área. Eu percebo que as palestras levam a informação necessária para que as pessoas identifiquem ou não, né, se estão deprimidas, se estão ansiosas, se estão com ideação suicida. Nós temos muitos casos, né, e muitas das vezes eles ficam com vergonha de estarem comentando, de estar relatando o seu problema, né, com medo de alguma represária, alguns amigos comentarem, mas está tendo uma demanda muito grande. Dados do Ministério da Saúde revelam que em 2022, 14.300 pessoas se mataram. Para dar assistência e acolhimento, o SUS oferece em seus serviços a rede de atenção psicossocial. O CVV, Centro de Valorização da Vida, também presta serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. Essa pessoa vai encontrar um voluntário que vai conversar com ela pelo tempo que ela quiser, da forma que ela quiser, porque quando a gente fala, a gente também se ouve. E no que a gente vai se ouvindo e a gente vai tendo ali espaço para a gente se expressar livremente, muitas vezes a gente vai encontrando as respostas. O número do CVV é 188. O serviço funciona 24 horas, sem custo de ligação, viu? E olha, 1 ano de prisão. Essa foi a condenação do advogado que invadiu a delegacia e perseguiu a ex. A condenação dele já foi publicada, inclusive, pelo Fórum de Águas Claras. E o Michael Leão, ele acompanha esse caso desde o início e vai conversar agora com a gente para poder atualizar, né, essa sentença. Conta pra gente, ele vai ficar em regime aberto, é isso, Michael? É isso, Vivi. Preso mesmo, ele só ficou ali entre abril e setembro, que nós mostramos aqui no dia 12, que a Justiça tinha revogado a prisão, dizendo que não havia necessidade de mantê-lo preso. Agora veio a decisão final. A Justiça ele julgou e condenou ele pelo processo. São 1 ano e 9 meses por ter invadido a delegacia ali armado, descumprido as medidas protetivas, e 9 meses, Vivi, por conta da perseguição. Para quem não se lembra desse caso, a gente vem tratando desde o início do ano. O Josué, inconformado com o fim do relacionamento, perseguia ali a ex-companheira por meio de perfis falsos, ia até locais próximos a ela. Ela chegou, Vivi, a registrar um boletim de ocorrência, entrar com um pedido de medida protetiva que foi deferido, e ali ele deveria manter uma distância do local de trabalho dela, do local de trabalho do filho dela, ou seja, não ter contato, não aproximar.
já que ela já tinha registrado ali na delegacia que estava sendo violentada psicologicamente por conta dessa aproximação, por conta de toda essa situação. A gota d'água veio no dia em que ele primeiro arrumou uma confusão com os amigos e com ela em um restaurante. E aí daquele restaurante, Vivi, que inclusive a gente mostrou imagens de câmeras de segurança e tudo que mostra, inclusive vias de fato ali com alguns amigos dessa moça, dali ela sai para a delegacia para registrar um novo boletim de ocorrência, inclusive registrar o descumprimento dessa medida protetiva. O detalhe é, enquanto ela estava ali na delegacia, o Josué chega lá bastante alterado, com 2 facas, um canivete, e ali, além de descumprir a medida protetiva, invade a delegacia alterado. Naquele momento, ele é preso já em flagrante. Desde então, ele permanece ali de abril até o início de setembro agora preso, mas teve ali essa prisão convertida pela justiça para aguardar o julgamento do processo em liberdade. Esse processo foi julgado, Vivi, e aí ele vai continuar em liberdade. A nossa produção entrou em contato com a defesa, Vivi, eles agradeceram, mas disseram que não vão se manifestar, viu? Pois é, quero saber como é que vai ficar essa mulher agora, né? Se ela fica em segurança com essa decisão dele ficar respondendo em liberdade. Obrigada, viu, Maicon? E olha, recebemos mensagens de moradores de Águas Lindas que estão sem água há alguns dias. Imagina, nesse calorão, hein? Vamos ver aqui no telão as mensagens que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp. Olha só, a Renata, ela mandou aqui, ó. Olá, bom dia, sou Renata do entorno de Águas Lindas 2. Estou entrando em contato para fazer uma reclamação, porque o nosso setor, já estamos há 5 dias sem água, já ligamos, eles falam que vão averiguar e nunca resolvem nada. Então, queríamos uma providência, porque já não aguentamos mais, tenho crianças em casa, já não temos como continuar com essa situação, desde já agradeço. Bom, além da Renata, teve uma outra mensagem também, dizendo que uma pessoa estava passando pela mesma situação, a Bianca. Olha só, bom dia, Vivi. Por favor, nos ajudem, estamos sem água há 4 dias, moro em Águas Lindas de Goiás, a população daqui do setor está sem água desde sábado. Gente, que situação difícil, hein? A Bianca, inclusive, ela mandou um vídeo pra gente mostrando como é que tá por lá. Vamos rodar, por favor. Aqui estamos mais um dia sem água. Desde sexta sem água, ó. Não saiu uma gota de água. Desde sexta. Bairro Recreio Águas Lindas 3, setor 6, sem água. Pois é, nossa produção entrou em contato com a Saneago. Eles nos informaram em nota que vão encaminhar uma equipe a esse endereço aí informado para poder checar o que está acontecendo. Vão mandar ainda hoje. A companhia explicou que o sistema de abastecimento de Águas Lindas está operando dentro da normalidade. E, no entanto, eles explicaram que as altas temperaturas registradas e o considerável aumento do consumo podem ter prejudicado temporariamente o abastecimento nos bairros da parte alta da cidade, especialmente dos imóveis que não têm aquela caixa d'água bem dimensionada. E para minimizar os impactos à população, aí caminhões-pipa estão abastecendo os reservatórios da Saneago. Bom, então, Renata, Bianca, depois vocês mandem aí uma mensagem para a gente informando se foi resolvido, se vocês, enfim, estão com água, tá bom? Então façam assim também como elas, mandem pra gente aqui pelo nosso WhatsApp 996232421 a sua sugestão de reportagem, algo que você precisa de ajuda para resolver, algo interessante também que está acontecendo na sua região, como a gente mostrou a Lili mais cedo, né, que estava ali precisando quase que no ar-condicionado, no umidificador para poder aguentar esse calorão. E pode mandar também aqui pelo SBT Brasília, no nosso perfil nas redes sociais. Vamos para o intervalo bem rapidinho? Eu já volto, tá? Me espera aí, já volto. E olha, depois de 4 dias desaparecido, Carlos Humberto Cabral, de 69 anos, foi resgatado em um córrego pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. A Kátia Gomes, ela vai voltar agora com esse assunto pra gente, para explicar como é que foi essa ação dos militares, né, Kátia? E qual que é o estado de saúde desse idoso? Pois é, Viviane, depois de vários dias de desespero, a família conseguiu localizar o idoso de 69 anos que estava foragido. Ele desapareceu na quarta-feira por volta das 7 horas da noite e depois disso a família não teve mais notícias. A família começou a postar nas redes sociais pedindo ajuda para encontrar o idoso porque ele tem Alzheimer e também é diabético. Quando foi no domingo, algumas pessoas que estavam fazendo trilha ali próximo a um córrego do
do Novo Gama localizou o idoso e chamou o SAMU. O SAMU foi até o local, percebeu que ele estava em um local de difícil acesso e chamou o Corpo de Bombeiros de Goiás para ajudar nesse resgate. O idoso ele foi encontrado desidratado, com insolação. Ele estava ali dentro do córrego, com o corpo já dentro do córrego, e disse que não se lembrava como tinha ido parar ali naquele local, né? Ele foi levado para a UPA de Santa Maria e ele segue internado com queimaduras de até 2º grau. Segundo a família, né? A família quer que ele seja transferido para o Hospital Regional de Santa Maria, onde tem um maior suporte para esse idoso, né? A situação dele é considerada delicada, já que ele tem, né, Alzheimer e também é diabético e ficou vários dias sem a medicação, Viviane. Nossa, mas que sorte, hein, ter sido encontrado ali, que agora ele se recupere logo. Obrigada, Kátia. Agora, alô, moradores de Águas Claras, que fazem caminhada ali no parque, esportes, praticam corrida. Temos recebido reclamações de moradores que moram próximo ao parque, de que algumas regiões por ali, alguns locais, estão com iluminação insuficiente. E olhem só essa notícia. Ontem, por volta de 8 horas da noite, um idoso de 69 anos foi esfaqueado no Parque Ecológico de Águas Claras, bem próximo ali ao lago. Vamos conversar com a repórter Vanessa Vitória. Ela foi para lá e vai conversar com um representante dos moradores. Bebê, olha que perigo, hein? A gente falou 8 horas da noite, não é um horário tarde para estar aí no parque, se ele tiver com iluminação, porque muita gente volta do trabalho ali por volta das 7 horas, aproveita para praticar uma atividade física. Que perigo, hein? Isso mesmo, Vivi. Boa tarde para você de novo, para todo mundo que está com a gente. Inclusive, a gente está perto do laguinho, perto do local onde aconteceu. A gente está aproveitando uma tenda aqui por causa dessa chuvinha. A gente está vendo que não tem movimentação no parque agora. Tá vazio justamente por causa da chuva. Mas é um local movimentado, inclusive por causa desse horário que você comentou. Muita gente acaba aproveitando mesmo o fim do dia para vir para cá, não só para fazer as atividades físicas, mas também para trazer os animais, porque muitos aqui, né, você sabe que Águas Claras é uma região de prédios, né, tem uma casinha ou outra, inclusive tem um condomínio aqui lateral onde a gente está, mas a maioria das pessoas por aqui moram mesmo em apartamento, e aí aproveitam para trazer os pets que às vezes passam o dia todo ali esperando, ansiosos por esse passeio, né, Romã? Inclusive, você falou dele, é o presidente da Associação de Moradores aqui, está com a gente para trazer até atualizações sobre a rotina dos moradores aqui de Águas Claras, e aí daqui a pouquinho eu falo sobre esse assalto. Romã, o pessoal vem para curtir aqui, para aproveitar ao ar livre, né, as árvores, a natureza, e vem nesse horário mesmo, porque tem um certo ponto de iluminação, né? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O parque é utilizado aqui por mais de 5.000 pessoas nos dias úteis e aos finais de semana chegamos aí a quase 15.000 pessoas. E temos agora essa sensação de segurança de um tempo para cá. Tivemos um incidente no início do ano, onde um rapaz perdeu a visão de um olho, e no início desse mês mesmo tivemos outra situação grave aqui de uma mulher importunada sexualmente por uma pessoa aqui dentro do parque. E agora, ontem à noite, por volta de 8h20 da noite, mais especificamente, esse homem de 69 anos, ele estava fazendo a caminhada dele bem aqui perto do lago, quando ele foi atingido aí, ele foi esfaqueado por uma pessoa, por um outro homem que levou o celular dele. Inclusive, quem fez o registro de ocorrência hoje de manhã foi o filho dele, que compareceu à 21ª Delegacia de Polícia para relatar como é que estava o estado de saúde dele. O Corpo de Bombeiros já tinha atualizado que ele saiu daqui, ele foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga, consciente e estável. Mas a Polícia Civil diz lá na ocorrência que pediu inclusive um relatório médico do hospital lá de Taguatinga de como é que está o estado de saúde dele efetivamente, que assim que ele estiver bem, ele vai poder sim falar, vai poder contar tudo o que aconteceu com ele. Mas ele já disse que sim, o criminoso tanto acertou ele nas costas quanto levou o celular dele. E é essa sensação de insegurança que o Romã traz, porque realmente quem vem aqui à noite, e esse caso da importunação, nem foi, o do menino também nem foi à noite, né, do que ficou sem o olho. Esses dois últimos episódios anteriores a esse de ontem aconteceram de dia, né? Em plena tarde, às 2 da tarde um, cerca das 5 da tarde o outro. A sensação de segurança aqui é geral, independentemente da hora. Desde que saiu o batalhão de polícia ambiental do interior aqui do parque, a gente percebeu que não temos mais policiamento, não temos segurança.
Com relação, olha só, com relação, Vivi, à nota que a gente recebeu da Polícia Militar sobre isso, o que a Polícia Militar informa? Que eles têm observado que tem um grupo de adolescentes que não são moradores aqui de Águas Claras, mas que se passam como moradores de rua e que seriam esses adolescentes que estariam cometendo os crimes aqui. Inclusive, eu demandei, né, o batalhão aqui de Águas Claras, o 17º, perguntando se esses adolescentes poderiam ser o mesmo grupo que agiu nesse caso do rapaz de 22 anos que acabou perdendo o olho, porque eles usaram canivete. A gente não sabe esse homem de 69 anos se foi canivete, se foi faca, o que eles usaram, mas se poderia ter alguma relação. A gente ainda não recebeu o retorno dessa informação, dessa pergunta que eu fiz, desse questionamento. Mas o que a Polícia Militar diz? Que sabe, que já prendeu esses garotos algumas vezes, que continua agindo e também reclamou na nota a questão do efetivo, que eles não teriam profissionais suficientes e que precisava aí, né, inclusive que o concurso foi suspenso e tal, eles deram essa argumentação, que eles agem sim, mas que eles precisavam de mais gente. Até o Roman traz que o batalhão ficava aqui antes, mas não fica mais. Há algum tempo já? Isso, há mais de 2 anos o Batalhão Ambiental possuía uma sede dentro aqui do parque, então entra e sai de militares acabava trazendo aí um pouco mais de segurança. Mas mesmo que a PM não tenha efetivo, o IBRAM deveria fornecer vigilância particular suficiente para que a gente pudesse usar o parque com segurança. Aí vou aproveitar a deixa do Roman aqui com relação ao IBRAM. O IBRAM a gente demandamos a administração também aqui do Parque de Águas Claras e demandamos o IBRAM para saber sobre essa segurança. Até o momento a gente não recebeu retorno, nosso microfone está aberto, viu, IBRAM? Viu a administração do Parque de Águas Claras para dizer sobre esse efetivo. O que eu posso dizer na prática do que a gente viu nesse tempinho que a gente passou por aqui? Tem na entrada onde nós estávamos, quem está com a gente desde o comecinho do jornal viu que a gente apareceu numa outra parte do parque. Lá tem segurança, inclusive nos recebeu, nos recepcionou. Vimos também uma moto, um segurança de moto que veio ali também naquela área. Agora, para esse ponto que a gente passou, que é um outro portão, no parque aqui de Águas Claras, não tinha ninguém, nem segurança para recepcionar a nossa equipe e nem mesmo os pedestres, que no caso a gente não está vendo, acho que obviamente em função da chuva que espantou um pouquinho o pessoal aí. Mas por aqui, até o momento, a gente não viu nenhum segurança, nada de que é isso que ele está posicionando, que tem sim, mas que precisa mais, não seria suficiente, né? O número é completamente insuficiente, né? A gente consegue circular por grandes áreas do parque sem ser perturbado por alguém fazendo vigilância, fazendo a segurança, o que nos deixa muito inseguros, né? Isso acaba sendo propício, né, Roman? Porque você tem um espaço muito grande, muito amplo, com pessoas que vêm com celular, que vêm ali com fone de ouvido, que vêm com relógio. Então tem uma certa... produtos interessantes para esse tipo de criminoso e justamente fácil vender depois, né, repassar no mercado por aí. Furtos de bicicletas aqui também acontecem. As pessoas vêm andar de bicicleta aqui dentro e são abordados aí por esses meliantes, acabam perdendo aí a bicicleta, o telefone, relógio e outros pertences pessoais. E às vezes tem até agressões físicas, né? E você aí, como representante, digamos assim, dos moradores da associação em si, vamos supor que não tem mesmo efetivo para aumentar. A gente está pontuando o IBRAM com relação à fiscalização interna. Qual que é a orientação para os moradores? O que fazer? Evitar alguns horários? Tem alguma dica, sim? Porque, por enquanto, parece que a segurança está sendo essa mesmo. Infelizmente, depois de determinado horário, realmente o parque fica impossível de frequentar, né? Vai caindo aí o sol, é escuro em determinadas regiões aqui, é perigoso. Então, assim, infelizmente, devemos frequentar apenas durante o dia e em grupos, nunca de forma isolada. E, obviamente, usando o mínimo possível de objetos que possam ser levados, né? Furtados, incrível isso. Se puder vir para cá sem celular, né, sem fone, enfim, não trazer equipamentos eletrônicos. E tem um ponto do parque, assim, melhor, vamos supor, igual a Vivi comentou no começo do jornal, a pessoa trabalha, né, Romano? Não dá para vir mais cedo para cá, vai ter que vir mesmo num horário aí que dá. Tem um ponto melhor, não essa região aqui que a gente vê, não tem muito quiosque, mas tem área do parque aqui que tem quiosque, que ainda funciona. Vivi, só para o pessoal saber, quem não é de Águas Claras aqui, o parque funciona até às 10 da noite, então os portões ficam abertos? Até às 22 horas, A ideia é frequentar apenas as áreas onde fica a administração central do parque e os quiosques em volta, né? Tem algumas quadras, alguns quiosques, algumas áreas de prática de esportes
e ali sempre tem um maior número de pessoas. Agora, as trilhas, o lago, a sede dos escoteiros são lugares ermos a maior parte do tempo. E outra dica eu acho que eu vou dar, eu já morei em Águas Claras durante muitos e muitos anos, então assim, eu conheço bem essa região, não moro mais por aqui, mas amo essa cidade muito, muito de coração. É a dica, porque até a gente trouxe o rapaz de 22 anos em janeiro, ele estava perto das quadras, então acho que a principal dica, assim, para quem frequenta, para os frequentadores, é evitar, como o Roman falou, essas áreas de menos movimentação, mas é ficar de olho mesmo, olho vivo, olho aberto, porque muitas vezes a gente vem para cá com criança, vem com bichinho de estimação e fica muito disperso, entendeu? Fica aí meio que dando bobeira. Então, ter muita atenção, porque mesmo em áreas de aglomeração, teve o caso do rapaz que acabou perdendo o olho. Então, e ele estava numa área de movimento. Então, é ficar de olho vivo. Percebeu a presença, né, Romano, desses adolescentes aí? Dá para desconfiar, já sabe que tem atuação desses adolescentes e percebeu a presença de alguém que está meio que de bobeira, assim. Eu acho que não vem com a estrela na testa, né, Vivi? Mas a gente tem aquele sexto sentido, não sei, de desconfiar de certas pessoas. Então, não fazer a caminhadinha sozinho, mas também olhar quem está ao seu redor, né, Romão? Eu acho que isso também é uma estratégia, uma vez que, infelizmente, a gente está trazendo relatos de problemas muito pontuais aqui, tanto de dia quanto em local movimentado e quanto à noite em local menos movimentado. O problema é eu me deparar numa situação que eu posso estar achando suspeita e não ter a quem recorrer, né? Não poder gritar, não poder chamar, não poder fazer um sinal, porque não tem ninguém em volta que possa nos socorrer. E de repente, dependendo do ponto que a pessoa está, não dá para correr. Não dá para correr aqui dentro, né? Você vê que é bem aberto e aqui tem muitas áreas aqui que são mal iluminadas. Oh, tem até uma motozinha vindo, olha, Vivi, não sei se dá para o Claudinho mostrar, ó. Essa é a moto, o segurança de moto que eu falei aquela hora que a gente vê circulando aqui pelo parque, tá vendo? Tô vendo. Agora, olha, vou te contar, desagradável, né? Porque a gente fala assim, como o parque ele fica até às 10 horas da noite aberto, a gente considera que é um horário em que você também pode estar aproveitando desse espaço. E aí a gente tem que ir para um lugar que normalmente a gente faz uma atividade física. E aí vai escutando uma música ou marcando ali, né, o tempo que você correu, que você caminhou. Não poder ir assim por falta de segurança é muito chato, né? Você até trouxe aí que a gente procurou a administração IBRAM, a gente não teve resposta ainda deles, mas o Roman, como um representante aí também do pessoal de Águas Claras, ele já chegou a procurar um desses dois órgãos, pedir para que tenha mais policiamento ou que tenha uma segurança maior durante esse período? Olha só, Roman, a Vivi está até pontuando que, assim, se o parque funciona até às 10, a ideia é que ele seja seguro para ser utilizado até esse horário. Se vocês, como representante dos moradores, já procuraram esses órgãos, já pontuaram, pedindo mais segurança, não só o IBRAM e a administração, mas também a Polícia Militar, o batalhão, que é bem ativo por aqui. Quem vocês já procuraram e que respostas vocês tiveram? Nós já fizemos o envio de encaminhamento de ofícios ao IBRAM, à própria Polícia Militar e à administração regional, em várias situações, né? A resposta padrão é que não temos efetivo, a resposta padrão é que estamos sim mantendo a devida segurança, mas os números e os fatos mostram o contrário, né? A gente realmente não tem segurança aqui no parque. Fora pequenos furtos que as pessoas às vezes nem registram, né? Não vale a pena às vezes registrar por um pequeno objeto toda a dor de cabeça, a trabalheira. E iluminação também a gente tem pedido constantemente mais iluminação e a troca das lâmpadas quando elas queimam, né? Olha, Vivi, até aproveitando o gancho aqui do Roman com relação a não noticiar, às vezes é um objeto, talvez a gente nem estivesse falando se tivesse só levado o celular dele ontem, né? A gente está falando porque realmente ele levou facada nas costas, então foi atingido nas costas, golpeado nas costas. Então por isso que a gente está falando, muitas vezes tem um registro online e muitas vezes a pessoa nem o registro faz. Então o que eles pedem mesmo é respostas para as perguntas e mais segurança, que pelo que ele traz aqui pra gente é um efetivo maior aqui dentro para justamente possibilitar essa prática de esporte, como você falou, no período que o parque funciona, né? Se ele fica até às 10 da noite, o ideal é que todo mundo possa usufruir disso até o último minuto, mas desde que de maneira segura, para não colocar a própria vida em risco dentro de um parque desse tamanho que tem tanta coisa boa, né?
Exatamente, em um lugar que é super frequentado, né, Águas Claras, aí tem muitas crianças, muitas famílias que gostam de ir até aí, eles têm essa segurança. Agora, vai uma orientação aqui, que a gente até recebe muito da polícia, que mesmo que sejam pequenos furtos, pequenos equipamentos, façam a ocorrência, porque a polícia consegue mapear quais são as regiões que estão precisando de um policiamento maior. Se aí não tem uma ocorrência, o que eles identificam? Não está precisando aumentar o efetivo. Já que a gente teve essa resposta do próprio batalhão dizendo que está precisando de mais policiamento, registrando essas ocorrências, eles conseguem então ali, durante esse mapeamento, entender que precisam reforçar o policiamento por aí. Então fica também essa nossa orientação. Obrigada, viu? Um beijo para vocês. É isso, obrigada, Clever, uma ótima estreia para você. Então não vai perder, hein? Corinthians e Fortaleza é hoje às 9h15 da noite. Bom, e olha só, dá tempo da gente mostrar umas fotos aqui do pessoal que manda pra gente pelo nosso WhatsApp? Eu fico aqui ao longo do jornal, né, mostrando aqui pra vocês o nosso contato, que é o 996232421, e também as nossas redes sociais, o nosso perfil é o @SBT Brasília, que você também pode seguir a gente por lá e mandar a sua sugestão de reportagem, as suas fotos. E o pessoal fica mandando ao longo do jornal as fotos, eu fico mostrando ao longo das nossas edições. Vamos mostrar algumas. O José. Olá, Viviane, que Deus abençoe o seu trabalho, você é uma excelente jornalista. Obrigada, José. José, lá de Samambaia Norte, um beijo para você, para todo mundo aí de Samambaia. Vamos ver aqui a Lana, olha, telespectadora de vocês, Lana do Cruzeiro Novo. Muito bom ter sua companhia por aqui, Lana. Silvanei, Vivi, ótima terça-feira para você, melhor repórter de Brasília, parabéns, que bom, obrigada, um beijo para você, obrigada pelo carinho. E mais um aqui, olha só, boa tarde, nós aqui de Vianópolis, Goiás, ligadinhos nas notícias com a minha filha, a Heloísa Vitória. Olha só que linda, Heloísa, gracinha você. Obrigada pela companhia, pelas fotos, eu me sinto cada vez mais perto de vocês, viu? Continuem mandando. Uma ótima tarde para vocês. Obrigada por terem me acompanhado aqui nessa terça-feira. Te espero amanhã. Fique agora com o SBT Esportes Brasília. Um beijo. Tchau, tchau.